Fala, titio! E aí, tio, como é que dá? A gente tá invadindo aqui a casa deles, os grandes criadores de conteúdo, atualidades, notícias do universo cripto. Estamos aqui com o Gustavo da Livecoins. E aí, Gustavão, beleza? Dá E aí, licença. beleza, Gustavão, pessoal? com licença, vamos entrar. Tranquilo. Com todo respeito, vamos entrar. Com licença, né? Na ponta dos Raspando pés o pé aqui. e tudo mais. Vamos chegando, vamos chegando. Legal. Cara, um prazer enorme. Prazerzão. A gente se convidou, né? A gente se convidou um pouco para estar aqui. Mas o mais legal é que vocês deram essa moral, deram essa abertura, né, tio? Sim. Porque é isso, né? A gente quer, como entusiasta, a gente quer ajudar a disseminar. Vamos falar bem disso, inclusive faz parte da história. A gente vai contar a história aqui do quanto a gente está interessado em falar sobre criptomoedas para todo mundo e ajudar a galera nisso. Mas, Gustavão, eu vou deixar você conduzir, porque normalmente quando é a B13 Cast, a gente faz essa bagunça aqui, mas na verdade a gente está entrando na sua casa. Então eu vou deixar agora a bola com você. O que você quiser saber, a B13 aqui é portas abertas, livro aberto. Eu acho que tem história que acho que a gente não pode contar, mas se você pedir, a gente conta. Eu já não sei, vamos ver. Censurar não, vamos contar tudo. Eu fico muito honrado aí de estar batendo essa conversa aqui com vocês, esse bate-papo, né? Porque eu acho que a gente tem essas notícias de El Salvador, que foi o primeiro país a legalizar o Bitcoin em primeira mão, né? Como vocês estiveram lá e viram essa realidade, é uma situação muito interessante, né? E saber que a gente teve uns parceiros aí de conteúdo brasileiro lá no local, né? A gente inclusive, né? Foi até uma coisa meio inesperada. Se eu te falar que a gente tinha certeza que foi uma ideia que surgiu meio que na loucura, e a gente só acreditou que a gente estava lá quando a gente... Não falando nem quando a gente desembarcou, quando a gente passou pela imigração, porque também tem porque tem história até na imigração. E é muito louco, porque realmente a gente falou, a gente tem que fazer surpresa, porque a gente não sabe nem se a gente vai chegar, né? Porque tem PCR, né? Tem pandemia, essa coisa toda, vai segurar, não vai segurar, será que a gente vai passar? Então a gente falou, vamos fazer surpresa, não vamos nem falar nada que a gente tá indo, ficou só os dois malucos aqui, vamos comprar passagem, faz isso, precisa pegar, vamos fazer testando ali. Foi muito legal. E o engraçado foi, depois que a gente chegou lá, a gente chegou no hotel, aí a gente já saiu, foi num restaurante lá, chegou à noite, né? Foi. A gente já falou assim, e aí, agora vamos contar pra todo mundo, né? Vamos falar que a gente tá aqui, porque a gente... Conseguiu chegar. Que massa. Então, pessoal, e aí? Vocês lançaram a B13, né? Que é essa criação de conteúdo que vocês estão fazendo aí sobre o Bitcoin, o mercado, né? Conta pra gente como que começou essa história de vocês, como que vocês conheceram o Bitcoin, como é que chegou nisso? Boa. Então vamos lá. Começou assim, somos fotógrafos, não somos do mercado financeiro, engravatados, né? Pessoas que falam, né? Aquele, né? LCD, PCA, né? CDB, né? A gente via essa sopa de letrinhas e foi muito legal porque durante o meio do caminho a gente descobriu que a gente tinha isso em comum. Eu, por um caso que eu precisei ir para a INSS, né? Me aposentar um pouco antes. E o Marcos, porque já também fazia investimento, alguma coisa assim, mas a gente descobriu, os dois gostam disso. E quando a gente trabalhava junto, a gente sempre conversava sobre coisas de fotografia e, de repente, a gente viu que a gente começava a conversar sobre coisas de investimento no meio do trabalho. E como autônomos, a gente tinha que pensar mesmo nisso, né? Quem é autônomo tem que ter um fundo de reserva de todo jeito, né? Um fundo de emergência de toda maneira. E foi legal porque a gente começou a conversar sobre isso. Até que veio a pandemia e a gente falou, tio, vamos fazer alguma coisa? E na verdade a gente sempre zoou, né? A gente sempre fez bagunça. E a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa dentro desse humor que a gente tira sarro, vamos fazer alguma coisa relacionada aos investimentos. E nisso surgiu a B13. E surgiu de um jeito meio despretensioso mesmo, porque a gente, como o Andrezão falou, a gente conversava sobre isso, trocava experiências, a gente estudava muito, né? A gente fala assim, a gente não é economista, especialista, mas a gente estudou bastante. Então a gente entende todo o mercado. Então a gente
E eu, na produtora, eu como criador de conteúdo, né, que a gente atende, a gente cria conteúdo para os clientes, né? A gente registra os eventos, faz vídeo institucional, faz publicidade. E aí, eu sempre tive a ideia assim, poxa, a gente vê esse movimento tão forte no Brasil, né? De criadores de conteúdo, de influenciadores, rede social, essa coisa ganhando muita força, né? O Brasil tem, acho que os maiores influenciadores de finanças do mundo, né? Então, eu sempre tive essa vontade de criar alguma coisa voltada para esse segmento, mas não a gente fazer. A gente gosta de trabalhar atrás das câmeras, né? Com a parte técnica. E aí a gente... Só que eu tinha essa ideia no papel, vamos dizer, era aquele caderninho de ideias, enquanto a gente estava ali na relação do dia a dia, eu falei assim, um dia a gente vai produzir, vai criar a gente não sabia se ia ser um canal, se ia ser um documentário, alguma coisa, mas a gente queria criar conteúdos a respeito desse movimento importante voltado para a educação financeira. E o legal, Gustavo, é que a gente queria mostrar que você não precisa ser um especialista. Nós, como fotógrafos, fazemos nossos investimentos e isso é para todo mundo. Então a gente falou, cara, isso daqui tinha que passar para todo mundo, porque todo mundo mexe com dinheiro. Seja lá quem for, né? Não é só o cara que trabalha no banco que mexe com dinheiro. A gente recebe o salário e, todo mundo mexe com dinheiro. Então a gente queria mostrar pessoas comuns, fotógrafos, que fazem investimentos e isso é para todos. É para ajudar no seu futuro, né? Na sua liberdade financeira, né? Na sua aposentadoria, no seu sonho de viagem. E existe uma forma de você pensar, né? Na educação financeira. Então a gente falou, vamos abrir a B13, vamos fazer a B13 com esse intuito de mostrar que, né, pessoas comuns podem investir e alcançar os seus objetivos com a educação financeira. E a gente quis tirar... foi uma coisa que, assim, a gente tinha esse projeto, né, de fazer alguma coisa para essa área, e o que deu meio que empurrãozinho foi a pandemia. A gente tá em casa porque a gente fazia muita cobertura de eventos, shows, e foi a primeira coisa a fechar, né? Então, os trabalhos meio que... né, acabaram. Né? Vocês tiveram mais tempo para poder tocar esse projeto aí. Na verdade, a gente abriu o caderninho de ideias e falei assim, cara, isso aqui é muito legal. E agora, na época de pandemia, todo mundo vai ter que olhar com mais cuidado para as finanças, né? E não começou como a gente mostrando a cara, né? Começou como um projeto no Instagram. A ideia de tirar do papel, assim, a gente vamos fazer uns posts que tem alguma coisa de atualidade, alguma coisa de informação com essa parte mais irreverente que a gente sempre teve, né? Tanto que nasceu de uma brincadeira de que... teve um vídeo aí que ficou famoso do Primo Rico, que... era ele... Era aquela ele comprava... Eu não lembro qual foi que ele comprou. Sei que terminava com aquele do caixão. Sabe os caras do caixão que tem a musiquinha? Ele comprou uma ação, ele comemorando que comprou, e aí algumas semanas depois o negócio desabou. Comprou mais, o negócio desabou e aparecia a galera do caixão. E a gente começou a brincar, falou, vamos fazer um programa do Primo Risco. Pegar tudo que dá errado, não sei o quê. Fazer tudo que dá errado. E nasceu nessa brincadeira de fazer trocadilho com o nome de influenciador, com o nome, a terminologia do mercado, mas sempre pensando em passar algum tipo de informação, atualidade, o conhecimento, e tentar cativar assim, as pessoas para fazer um pouquinho melhor já. A partir de amanhã, como é que eu posso fazer um pouco melhor? Tenho dívida, não tenho? Eu tenho dinheiro guardado, mas está na poupança ou tá só no tesouro? Quais são os passos para fazer um pouquinho melhor? E aí vai aprendendo e a gente até fala assim, a gente é fotógrafo, eu quero me realizar financeiramente com o meu trabalho. Então, a educação financeira vem como um suporte para você ter aquele respaldo e você saber que o seu patrimônio está pelo menos protegido da inflação, que você consegue se planejar para o futuro. Então, nasceu um pouco daí. Mas foi incrível, foi que assim, do dia zero que a B13 nasceu, a gente postando as frasezinhas, todo mundo... mas quem são vocês? Tem que botar a cara, tem que aparecer, tem que colocar a voz. Aí foi um processo árduo, mas aí a gente começou com podcast, aí depois... O podcast foi pro vídeo, foi pro YouTube e agora os loucos foram lá para El Salvador. Então foi um pouco disso. E foi um ano, faz um ano e pouco, 1 ano e 2 meses. Pouco, foi em julho de 2020. Um ano, 2 E essa ideia do nome de vocês, B13? Porque ficou também aí um trocadilho com a B3. Com a B3. E, inclusive, levamos pito deles, né? A gente levou uma... Essa história a gente nunca contou. Nunca contou, é mesmo. Cara, eu vou te falar... O que aconteceu? Não, é que foi assim, quando a gente falou assim, vamos fazer o canal, e aí a ideia que tinha era falar assim, vamos fazer o negócio do Primo Risco. Só que eu falei, se a gente fizer uma coisa tão direcionada, assim, a um personagem,
talvez a gente ia ficar muito preso a esse universo do primo. E ele também, a gente gosta do trabalho de vários influenciadores, cada um no seu nicho, cada um, né, um fala mais sobre bolsa, outro fala mais para investidores mais iniciantes, outros de criptomoeda. Então a gente gostava de tantos que eu falei assim, não vamos se prender. Falei, deixa o Primo Risco eventualmente ser uma das piadas, vamos dizer assim. E acabou que a gente nunca usou essa ainda, mas a gente vai usar. Um dia vai. E aí a gente falei, então vamos bolar um nome. E aí foi uma coisa que, tipo, na pressão ali de resolver, eu falei assim, pô, a gente vai fazer uma coisa bem humorada. E aí a gente descobriu isso depois. Mas aí a gente falou assim, pô, a bolsa é a B13, então vamos fazer a B13? Porque aqui, pelo menos em São Paulo, é meio que consenso que as pessoas sabem que 13 é um sinônimo de maluco, né? Da pessoa ser 13. Não sei se você já tinha ouvido falar nesse jargão. Acho que até é um jargão policial, se eu não me engano. Então, o doidinho da rua, o cara que fala sozinho, sabe? Esse é o 13. Então, aquele ali o cara é o 13. E aí a gente fez Eu falei, pô, a B13 acho que é um nome legal, assim, é fácil, né? E pode ficar bacana. Só que aí a gente pegou e usou a marca da B3 e colocou o 13 ali. Aí eles não gostaram. Na primeira semana, eles não gostaram. Na primeira semana, eles já mandaram. Eu falei, olha, vocês não podem usar isso, vai confundir a cabeça da galera, não sei o quê. E aí, putz, e agora, né? Que isso. Mas mandaram uma notificação aí? Entraram em contato. Por DM, cara, por DM. A gente não tinha nem 50 seguidores. E na primeira semana eu falei, olha... porque ele falou assim, você pode causar confusão no mercado. Aí eu falei, a gente fez um negócio que a gente postava umas frases, como se fosse uma notícia, uma atualidade. E a gente até pensei assim, eu falei, nossa, se a gente tá causando confusão, né, com, sei lá, 30 seguidores, eu falei assim, é um bom sinal que a gente já tá chamando a atenção. Mas basicamente assim, então, porque a gente era um piloto, a gente falava, vamos tirar do papel. E o engraçado foi que no mesmo dia eu falei assim, cara, vou encarar isso como uma coisa boa, que a gente tá chamando a atenção. E aí eu falei, mas vamos mudar a marca, claro, pra quê? Porque se no futuro a gente quiser fazer uma canequinha, fazer o fundo, eu não vou colocar o logo de uma outra empresa, né? A gente trabalha com marcas, então a gente não tinha essa... Foi na correria de vamos fazer, e aí, pegou o logo, eu ainda redesenhei, não peguei o logo deles, a gente redesenhou o logo pra ficar parecido e tudo, mas não era o logo efetivamente deles, mas tinha obviamente era muito parecido. Lembrava bem, assim, né? Aí eu peguei, aí apaguei os colchetes lá, né? As chaves, né? Não é colchete, é um dos dois aí. E aí era o número 13 ali em cima, porque a B13 é o cubo, né? Aí eu tirei, deixei só o B, eu olhei pro B, eu falei, cara, mas o B é um 13 também, né? Aí eu falei, a gente faz meio trocadilho, duplo sentido, a gente falou, vamos separar ali, aí virou... Aí ficou a B13, aí quando a gente mudou e todo mundo, nossa, que logo demais, ficou muito legal, por que vocês mudaram? E a gente, porque a gente teve essa inspiração, que ficou muito melhor, então a gente quis trocar. E aí, foi por causa do Pito. E aí a gente assumiu essa identidade também. Os posts todos com fundo preto, tudo é preto, para a mensagem ser o foco da atenção. A gente faz coisas com letras grandes ali, porque a gente sabe no Instagram, a pessoa tá vendo o feed ali, então é uma coisa fácil de digerir. E às vezes alguma coisa chama atenção, ela se aprofunda ali naquela notícia ou naquela brincadeira. Então foi o jeito que a gente... de ser meio que a porta de entrada para depois entrar no podcast e nos outros conteúdos onde a gente desenvolve mais as ideias, né? E essas trocas de experiências. Então a ideia, desde o começo, não foi ter aquele tom de aula, sabe? Hoje vamos aprender o que é a Bitcoin, vamos aprender o que é a taxa Selic. Era mais assim, a gente fala que... O pai, né? Como é que o pai fala a gente traz aqui, não traz especialista, tá? Como é que você fala de dinheiro com seu filho? Na sua família? Como é que você se planeja? O cara que é freela, o cara que é CLT, o cara que é empreendedor. Então, trazer experiências do mundo real e não ser, sabe, não botar aquela banca de... Apesar de a gente se sentir confortável em falar o techniquez, vamos dizer assim, mas a gente quis trazer um pouco mais o lado humano mesmo. Entendi. E no meio dessa bagunça que surgiu o Bitcoin? No meio dessa bagunça. Do Bitcoin é a história mais maluca que tem, né? Porque esse maluco aqui é que me apresentou e falei, caramba... E é legal porque a gente tem um vídeo com essa apresentação, porque é incrível. Né? Eu acho que o Bitcoin e as criptomoedas, assim, tem aquela coisa quando você... Tem aquele primeiro clique, você fala assim, eu acho que isso é mais importante do que eu imagino. Não é uma coisa tão superficial quanto, é um dinheiro da internet. Não, aí quando você começa a se fazer aquelas perguntas, né? O que é o dinheiro? Por que ele existe? De onde veio? Como é que ele é criado? Por que o dinheiro tem valor? Então,
Aí depois tem as questões políticas, econômicas, sociais, filosóficas. Aí você começa a entrar naquele... E acho que isso é o mais importante, né? Acho que muita gente entra no Bitcoin com o olho da ganância, do ganhar dinheiro meu, é muito mais profundo. É isso que eu falo que é legal, porque quando o tio me mostrou, ele mostrou com esse lado de, olha, é mais um ativo para investir. E eu fiquei tão apaixonado porque... Quando eu fui estudar, eu falei, cara, isso daqui é muito além, né? O blockchain, a forma, como pode... essa ferramenta pode ser usada para o futuro, como pode ser usada, né, para a sociedade. Cara, é apaixonante. E você tem que entrar na história do dinheiro, né? Isso que é muito legal. E foi legal porque o tio ia me falando, assiste isso daqui. Aí ele mandava a história do dinheiro, né? Um documentário sobre o dinheiro. Cara, eu ia me apaixonando mas cara, virou... o jeito que eu apresentei pra ele, porque foi aquela coisa, assim, eu descobri, aí passei 2, 3 dias que eu não conseguia ler outra coisa, não conseguia assistir outro assunto, e até hoje ficou assim, né? Já tem um tempão. Mas aí quando ele chegou, eu falei assim, você sabe alguma coisa sobre Bitcoin? Ele falou assim, não estudei muito, mas entendo que o dinheiro eletrônico e tal. Eu falei assim, tá, vamos fazer uma experiência. E aí o que eu fiz com ele, eu faço com vários amigos, com parente, em El Salvador fizemos também. Foi. Que é falar assim, abre teu celular, instala aqui esse aplicativo, né? Uma carteira, um wallet. Aí pego e mando R$10, R$20. E aí você vê, né, aquela... Porque no aplicativo, o envio é instantâneo, né? O saldo já aparece. Fica pendente a transação e tudo. E com a mesma carteira, né? Mas a pessoa já vê ali, eu falei assim, pronto. Eu falei, Bitcoin é isso. Só que você podia estar do meu lado, você podia estar em outro país, você podia estar na estação da espacial. Qualquer lugar com internet, essa transação teria acontecido. Aí eu falei, você tirou selfie, você digitou seu e-mail, seu celular... Aí você fala, pronto. Aí começa a gerar essas perguntas, né? Da privacidade, essa coisa de ser resistente à censura, um monte de coisa, né? Um dinheiro que não é controlado por um governo. E aí Aí já era. Bichinho picou. Bichinho picou já. Foi. E a gente fez muito disso, né? Ao longo desses anos aí, já tipo, com amigos, com parentes. E aí, uma coisa que foi legal... alguns desses aí já perderam? Algum desse valor que você já entregou? Já te reclamaram? Falou, cara, aquele negócio que você me mandou cara, lá, ele tem umas histórias. Porque assim, o tio fez isso comigo, beleza, baixei a carteira, colocou dinheiro. Caramba, que demais. Fui, aprofundei, estudei. Incrível. E chegou o Natal e eu tenho 4 filhos. E aí eu cheguei pros meus filhos e falei, cara, o que eu vou dar de presente pra eles? Eles já são grandes, né? De 16 a 33. Vou dar Bitcoin. Claro, né? Falei, vou dar um dinheiro pra eles e falar sobre isso, estudar, incentivar. Fazer a mesma coisa que o tio fez comigo. Aí cheguei no Natal, separei uma grana, comprei Bitcoin. Falei pra eles, abre a carteira, coloca aí, baixa a carteira. Baixou a carteira, baixou, pá, dei dinheiro pra cada um deles, tá, por igual ali, tarará, beleza. Aí, passar alguns meses e falei para eles, olha, a importância, né, da chave privada, né, guardem com segurança as 12 palavras, tudo mais, beleza. Aí, a gente tem o grupo dos filhos com o pai e um filho manda assim, pai, meu celular formatou, como é que eu faço para recuperar meus bitcoins, meus satoshis, né? Daí eu falei, mas é só pegar as 12 palavras. Putz, eu não guardei. Falei, puta, não acredito. Aí eu cheguei no grupo, falei, gente... Presta atenção, olha lá, eu falei. E o legal foi no final do ano pra cá, né? Fala quanto que tá. Que é louco, foi o final do ano pra cá, multiplicou por 3 o negócio, né? Então imagina, e eles olhavam a carteira, não acredito, tá subindo, olha, tá subindo. E o negócio triplicou. Beleza. Você deixou então 3 filhos ricos e um pobre. Não, vai ficar melhor a história, relaxa, vai ficar melhor. Um deles já ficou pobre ali na linha do negócio. E aí eu entrei lá e falei, galera, eu falei, tem que guardar as 12 chaves, é muito importante, não sei o quê. E beleza, fui lá, né, falei, vamos, presta atenção, baixa de novo a carteira, dei um valor simbólico, falei, agora você tem que ralar e colocar dinheiro lá dentro. Passou 2 semanas, aí a minha filha mais velha, pai... Como é que eu recupero? Eu falei, eu já falei pelas 2 palavras. Então, eu ia deixar pra fazer depois. Eu falei, não é possível, não é depois. Você baixou a carteira, já tem que fazer. Resumindo, mais uma que ficou pobre na sequência. Nossa. E aí os outros dois... É o preço da experiência, né? Os outros são mais atentos e tudo mais. Mas aí agora, todo mundo já foi, já
E agora já investe, colocou no papel e tudo. Tem que ter a experiência de perder, né? Depois que perde. Mas o duro é isso, né? Que é ganho. Parece que eles ganham e aí não dá valor. Falei, gente, isso daqui é importante, tem que dar valor. Eu vou contar uma história rápida também. Porque um dos amigos. Mas é um pouco diferente, não é questão de perder. Mas a gente sempre bate nessa tecla, né? Primeiro porque se você comprou pela Exchange, quando o valor ainda é pequeno, a gente até fala, deixa lá, porque você não precisa pagar. E agora até, sei lá, tem algumas que você já deixa numa poupança lá, rende um pouquinho. Então a gente fala assim, olha, é o preço do aprendizado. Então você vai se habituando com esse ambiente e depois você vai aprender sobre custódia, sobre segurança, né? Então, eu acho que é um processo. E aí, eu também fiz esse exercício, né, com vários amigos. Aí sempre, assim, alguns se interessam e falam, nossa, que legal. E aí a gente troca várias experiências, não sei o quê. Outros, né, que não tocam mais no assunto, não sei se estão investindo ou não. Mas um deles... tenho 4 amigos que a gente se vê toda semana. Aí a gente tava conversando, eu fiz essa na mesa lá, a gente tava tomando uma cerveja lá. Falei assim, olha, cara, vocês... né, perguntando sobre... Cada um trabalha numa área completamente diferente. Um trabalha em marketing, outro em vendas, outro... Bom... E aí, a gente conversando, e eu falei, como é que vocês planejam, né, aposentadoria, como é que vocês investem e tudo mais. Aí eu falei, olha, aí fiz o exercício, passei lá um dinheiro para cada um. E aí, tipo, dos 4, assim, 3 já meio que, caramba, que loucura, e começaram a estudar, e começaram a investir, e começaram lá, e um deles meio que não tocou mais no assunto. Isso passou meses, passaram assim. Aí foi essa subida agora do Bitcoin desse ano. Aí chegou, eu não lembro agora que mês foi, mas assim, o Bitcoin já estava acima de 40, 50 mil dólares. E aí ele me ligou, ele falou, então é o seguinte, caiu uma grana aqui, dá um bônus da empresa, não sei o quê, e eu tô a fim de colocar tudo em Bitcoin. E era um dinheiro importante, assim, um dinheiro alto. Aí eu falei, legal, cara, então, tipo, vamos lá fazer o processo de abrir a conta na Exchange, eu vou te falar quais tem, você escolhe, né, eu te falo, pelo menos não tem tarifa, alguma coisa, te falo prós e contras e você escolhe. E beleza, aí ele escolheu, aí eu falei, você escolhe, é a única coisa que você tem que fazer. Como é um dinheiro grande, né, você, ao invés de comprar tudo de uma vez, separa, vai comprando 10%, vai comprando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque aí você vai fazer um preço médio. Aí eu falei, isso é importante porque a gente não sabe, o Bitcoin agora tá perto da alta máxima, né, da alta histórica, na época, não tinha batido nem os 65 mil dólares. Aí eu falei assim, então vai com cuidado, porque pode ser que tenha alguma correção, alguma coisa. Mas aí continuou subindo. Então quando foi aquela subida muito aguda, acho que ele também bateu o FOMO. Ele nem sabia o que era FOMO, mas bateu o FOMO. E aí ele comprou tudo de uma vez, perto dos 60 mil. E aí, obviamente, agora ele tá assim. Mas depois ele estudou, ele entendeu. E ele falou, não, eu ainda falei, coloca um dinheiro que você vai olhar para daqui a 10, 15, 20 anos. E um dinheiro que você não vai precisar. Ele falou, não, isso beleza. Só que ele ficou com aquela sensação meio amarga de ter... Eu falei, cara, a única coisa que eu falei pra você fazer... Eu falei, escolhe tudo, escolhe a carteira que você quer usar, escolhe a exchange que você quer usar. Eu falei, só não me compra tudo de uma vez. Aí ele fez exatamente ele fez exatamente. Porque ele viu, né? Acho que pra quem não tá acostumado com esse movimento, sente realmente que tá perdendo uma oportunidade. Então, e realmente antes de Elon Musk, antes de China, antes de um monte de coisa que aconteceu naquela queda importante, parecia que era um céu de brigadeiro. Parecia que realmente a gente ia chegar lá perto dos 80, 100 mil dólares em questão de meses. Então, até a gente... Infinita. Alta infinita. E a gente ficou com essa sensação também na época, cara. Mas então, essa foi uma das histórias, mas ele tá bem, tá tranquilo, tá consciente, não foi Falei, ele não assumiu nenhum risco... alto risco, uma coisa pra vida risco dele. De falência ali, total. Porque eu falei, você tem filho, né? Você tem que pensar, você tem suas contas, não sei se tem dívida ou não. Aí é aquele papo de responsabilidade. Mas foi legal, foi um aprendizado até pra gente que quer cativar a atenção das pessoas para conhecer um negócio novo. Mais uma ferramenta para você planejar o seu futuro, sua aposentadoria, é mais uma, né? Então a gente não é maximalista nem só com Bitcoin, nem só com criptomoeda, a gente gosta de todos os assuntos, mas a gente sabe a importância de diversificar, né? Que a gente gosta muito de criptomoedas, mas a gente sabe da importância de diversificar em outros ativos, né? Bolsa de valores, bolsa gringa, né? E tudo mais. E é o futuro, né? Assim, blockchain aplicado em vários tipos de negócios, cadeia produtiva, dinheiro, parte de finanças descentralizadas. Então, a gente vê o quão importante vai ser essa transformação e quanto antes você está inserido nessa parte prática, né? De como usar, de como transacionar, de como investir, de como guardar e tudo,
já é um investimento no conhecimento hoje para uma coisa que é inevitável, né? A tecnologia não volta, né? Ela só avança. Então, a gente, como early adopters agora, é bom a gente dedicar uns minutinhos aí por dia ou por semana para poder estar um pouco mais inserido aí. Isso aí. Tá certo. E aí, vocês estudaram, conheceram, apresentaram para outras pessoas e como é que foi agora essa questão de El Salvador? Como que tudo isso começou? Por que vocês quiseram ir para lá? Então, Gustavo, até legal você falar. Essa coisa da gente querer ajudar as pessoas a entender e a conhecer as criptomoedas, foi até bacana porque a gente já saiu daqui. Quando a gente foi fazer o PCR aqui, a gente já começou a fazer o seguinte. Quando eu ia pagar o PCR, o Marquinhos já chegou e falou, aceita Bitcoin? E a gente fez isso a viagem inteira. Inteira. O projeto, assim, né? Depois quando a gente pensou assim, vamos pra lá e tudo, eu até falei assim, como é que a gente vai... O que a gente tá indo buscar, né? Além de ver de perto, ver com os próprios olhos, uma coisa que a gente não consegue nem entender a dimensão da importância disso. A gente não sabe se vai ser um fracasso, se vai ser um sucesso. O que a gente sabe é que, na nossa concepção, a gente achou que pessoas... nerds, pessoas muito ligadas à tecnologia iam adotar primeiro, né? Os programadores, o pessoal mais ligado à tecnologia, depois as pessoas comuns, depois, né, as pessoas de repente mais velhas, aí de repente as pequenas empresas, as grandes empresas, grandes instituições, fundos de pensão, e lá em última instância um governo, né? Então isso é uma loucura que passaram o carro na frente dos bois e a gente viu assim, cara... Em 12 anos, né, um país não só adotou, como ainda está comprando, né, comprou agora, hoje inclusive, mais 150 bitcoins para as reservas, então fazendo reserva do país em Bitcoin. Isso, então quando a gente viu essa notícia lá em junho, né, em junho foi aprovada a lei. A gente fez um episódio aqui para comentar, porque era só para, né, falar de confabular como a gente está fazendo agora. O que será que isso representa, a importância disso? E naquela época ainda o Bitcoin tava numa crescente, a gente falou assim, poxa, isso aqui pode ser uma coisa importante. E na época até do vídeo a gente falou que eles anunciaram que ia ser em 90 dias, né? Em 90 dias iam implementar. Eu até falei no vídeo, estamos em junho, julho, agosto, setembro. Então vai ser em alguma data de setembro e X. Então tocamos a vida, trabalho, B13, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E aí eu tava num trabalho no Rio de Janeiro, eu tava lá fazendo gravando uma publicidade lá. E aí, eu fui de carro. E na volta eu tava escutando o rádio. E aí, o rádio, algum podcast, alguma coisa que tava ligada no som. E aí eu vi a notícia. Dia 7 de setembro vai ser o dia que vai ser implementada a lei do Bitcoin. E deu aquele estalo, eu falei assim... Feriado! É feriado, é a nossa independência. Eu já fiz a brincadeira da independência de El Salvador. Eu falei assim... E só eu falei assim, vou fazer esse trocadilho. Eu falei, a piada tá pronta. Aí só que eu tava na viagem, aí você fica matutando, fica pensando... Aí eu falei, pô, mas... Cara, sabe, será que dá pra ir pra lá, né? Não sei, pandemia. Aí já liguei pra esse aqui. Eu falei, tio, como é que tá a tua agenda na semana do dia 7? Eu tenho uns 2 trabalhos aqui. Mas dá pra se livrar, não sei o que. Ele falou, não sei, é cliente importante, acho que não dá. Cheguei em casa, já comecei a pesquisar passagem, pesquisar as regras. Aí eu vim gravar aqui, ele tava com o computador aberto e falou, ó. Aí eu olhei, o que é? Falei, passagem. Falei, puta, vou ter que ir, não vai ter jeito. Deu, tá vendo? Beleza, eu vou pensar. Como a gente trabalha com audiovisual e tudo, a gente já faz, né? Conteúdo tipo documentários e tudo. E eu falei, por que a gente não vai lá registrar isso? Porque vai ser um documento histórico. Mas mesmo que a gente não vá com uma super infraestrutura e tudo, pelo menos a gente vai ter vivido aquilo. E a gente vai poder ter história para contar. E se um dia os outros países, inclusive o Brasil, começarem a discutir, eu acho que a gente vai estar também mais preparado para fazer parte dessa conversa, né? De como, de quais são as implicações, de como que aconteceu. E então a ideia nasceu daí. A B13 é meio doida, não sei o que lá. E eu falei assim, se tem uma coisa que as pessoas vão falar assim, agora vai entender o que é C13, é tipo 2 malucos entraram no avião e foram para El Salvador, né? E Gustavo, muito legal. E o dia que vocês resolveram ir mesmo, assim, comprou passagem, era quantos dias? Foi
Putz, uma semana, 10 dias antes. Foi muito rápido. Tipo assim, já, a gente precisa correr para fazer o PCR, fazendo o cálculo de quando ia dar o PCR, porque a data é de 72 horas. Tanto que a gente chegou no dia 5 lá, a gente chegou 2 dias. A gente falou, vamos chegar antes pra gente pegar até essa transição, né? E muito louco, porque no fim a gente descobriu que não precisava pra ir, né? Precisava pra voltar, né? Mas aí a gente vai chegar nessa parte. Continuar a história. Mas assim, de forma resumida, a gente aí comprou a passagem. Eu falei, agora já tem esse problema resolvido. Agora vamos atrás de todo o resto. E também pensar o que a gente pode fazer lá, né? A gente tem que criar o que a gente vai fazer, onde a gente vai. E eu fiquei pensando, né? Como é que eu gostaria que fosse, ao invés de a gente elaborar um baita de um roteiro, uma história, um contexto, eu falei assim, por que a gente não simplifica a coisa? E aí eu batizei assim a nossa estratégia de assim, vamos focar nas pequenas interações. Então, ao invés de a gente pegar um arco, assim, construir uma história, dando a saída, eu falei assim, vamos focar assim, todo mundo que a gente conhecer, a gente vai ter que ter uma interação com essa pessoa. E aí, por isso que esse exercício que o tio falou, a gente começou aqui no Brasil. Então, uns 3 dias antes eu fui cortar cabelo, aí no barbeiro lá, cortei, e um cara que eu já corto há, sei lá, vários anos. Aí eles são jovens e tudo. Aí na hora de pagar, eu falei assim, ele falou assim, eu falei assim, mas já tá aceitando Bitcoin? Como se fosse uma coisa normal, né? Aí ele falou, não, eu nem sei como é dinheiro, eu não sei como é que funciona, mas não aceito. Eu falei, pô, mas tá na hora já, né? Vocês são jovens aqui. Aí fez essa brincadeira de plantar essa semente, falei assim, de aguçar a curiosidade, né? E aí depois até brinquei com o barbeiro lá, falei assim, então, ó, mês que vem eu tô aqui porque já falou que mês que vem vai estar aceitando Bitcoin. E começou essa brincadeira em restaurante, na padaria. Aí quando a gente foi fazer o teste do PCR, foi engraçado, né? Foi muito engraçado, porque quando a gente perguntou, ela falou, o que é isso? Não é que ela falou não aceita, ela falou, o que é isso? No rosto dela, realmente ela não tava brincando, ela não sabia o que era o Bitcoin. Aí um olhou pro outro e falou, vixe, a gente vai ter muito trabalho pela frente. E faz parte disso. É um caminho longo aí. Então. E aí foi, então, de lá, no aeroporto, a gente até brincou que a gente levou os bitcoins, né? E aí, tipo, na hora de passar na raio-x, a gente colocava ali o computador, o casaco, eu colocava o Bitcoin em cima. Então, aí teve uma engraçadíssima, que foi, imagina, no raio-x, né? Aquela coisa de tem que deixar sapato, tira o computador, o tio vai e coloca o Bitcoin, a moeda em cima. E aí o policial vem, olha e fala assim, o que é isso? Daí, é o Bitcoin. Aí ele olhou assim, e quanto vale? $50 mil. A cara dele, assim, foi tipo... Tipo, você tá passando aqui na polícia com $50 mil dólares, né? Daí eu falei, não, isso daí é só um souvenir. E aí foi legal porque ele começou a ficar interessado e começou... Ele era um senhor no meio já. do raio-x, um senhor, e a gente conversando, tipo, atrapalhando meio que a galera. Mas ele ficou interessado e foi super simpático, né? Depois a gente passou, ele ainda continuou conversando um pouco e a gente falando sobre o que é. Então é legal aguçar essa curiosidade nas pessoas, até mesmo as que já ouviram um pouquinho, mas não entendem muito. E, pô, se eles estão falando, eu quero saber o que é. E isso a gente viu que aconteceu muito, né? Muito. Foi muito legal essa parte da viagem. Até só fazendo um complemento, quando a gente chegou lá, claro, passamos lá, fizemos escala na Costa Rica, também conhecemos um pouco a cidade ali, a gente vai postar vários conteúdos ainda. E aí a gente chegou em El Salvador, teve a imigração foi assim, a gente ficou mais de 1 hora lá. A gente achou que não ia conseguir entrar, porque fizeram um monte de pergunta. Porque ele falou, vocês vieram surfar, né? A gente falou, não. Então o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio passear, veio conhecer o país, não falamos nada de Bitcoin, porque eu falei assim, é um assunto meio delicado. Eu falei, não vou falar nada. Eu falei assim, ó, vim passear, turismo. Não, mas você vai surfar. Eu falei, não, mas não surfo. Mas você vai pra praia? Eu falei... talvez eu vá. Não sei, eu vou conhecer o país. Vou pra praia, vou pro vulcão, não sei o que. A gente vai conhecer o país, não sei o que tem pra conhecer aqui. E acho que eles ficaram meio que nessa noia. Ressabiados e a gente ficou 1 hora lá. 1 hora. Aí anotaram. Anotava, pegava os documentos, saía, ia pro escritório, aí voltava, falava, fazia mais perguntas, pegava mais documentos. Ele falou assim, mas você faz o quê? Eu falei, eu sou fotógrafo. Aí ele falou assim, tá, mas cadê o seu... Você tem crachá de jornalista? Eu falei, não falei que eu sou jornalista, eu falei que eu sou fotógrafo. Ele falou, mas você trouxe equipamento? Eu falei, trouxe. Aí ele, mas vai tirar foto do quê? Eu falei, do que foi interessante. Se tiver uma paisagem bonita, se tiver alguma coisa, eu vou tirar foto. E aí foi nessa, mas a gente conseguiu entrar.
Mas isso aí foi, até faz parte assim, de ser um lado, uma coisa engraçada que aconteceu, mas... Se a gente tivesse falado que era surfista, já tinha passado. Já tinha passado. E no avião a gente conheceu uns brasileiros, um carioca que tava indo surfar, e ele falou assim, pô, vocês vão pegar onda onde? Eu falei, cara, a gente tá indo surfar a onda do Bitcoin. Ele falou, e o cara é carioca, né? Ele falou, cara, sério que vocês estão pegando 2 voos pra ver negócio de Bitcoin? A gente falou, pra você ver como é uma coisa importante. E aí também, ele até ficou com a gente na Costa Rica lá, a gente deu um rolê com ele. E super gente boa, ele ficou super interessado. E foi legal porque a gente encontrou outros surfistas que também já conheciam sobre, né, já sabiam sobre Bitcoin, né, falavam que tinha e tudo mais. E o bacana foi, a gente trocava mensagem, depois os caras foram para Elzonte e mandavam as imagens pra gente. Ó, esse lugar aqui, ó, vocês têm que vir aqui, porque aqui aceita Bitcoin. Ó, esse lugar também, ó, tem a placa. E mandava foto pra gente. Foi legal essa interação com a galera, assim. Ah, legal. Mas a gente, só pra terminar a história, a gente chegou lá, então passou esse mini perrengue ali. Só que a gente tava muito na empolgação de falar assim, cara, que legal, a gente vai ver isso tudo de perto, olha que bacana. A gente pegou o Uber e era um garoto de 24 para 25 anos. Aí, falei, beleza. Já sentei do lado do cara, falei, pô, você é novo, você trabalha, você mexe com um negócio de rede social, celular. Ele falou assim, pô, então você tá super antenado no Bitcoin, né? Você tá empolgado para depois de amanhã? O que vai acontecer? Ele falou, não, tô muito preocupado. E, cara, foi o primeiro... Esse foi o primeiro impacto, primeiro banho de água fria, que assim. Que a gente esperava, né? Era, todo mundo tá por dentro, todo mundo tá ligado. Ou pelo menos ansioso, né? E na verdade, ele falou, não, eu tô muito assustado e com receio porque, na verdade, eu não sei o quanto que o governo tá gastando para fazer isso, o quanto que ele tá arriscando da diplomacia, da economia, da política do país nacional e internacionalmente, o quanto que isso pode custar se der errado. Porque ele falou, a gente é um país tão pobre, tão miserável, que se isso der errado, a gente vai perder o pouco que tem. Cara, e ali foi assim, ó, pum, os 2 pés caíram no chão, os 2 pés no chão, eu falei assim, cara, essa história, assim, já vai ser maior do que a gente imagina, porque a gente tava só naquela empolgação, sabe, as pessoas descobrindo, fazendo as primeiras transações e tudo, e na verdade a gente viu muita insegurança, muita falta de informação, muita falta de educação. Isso, Gustavo, inclusive, o que a gente recebe aqui de informação é muito louco, né? Porque a gente recebe justamente o que as pessoas querem que a gente veja. E a gente ter ido lá foi muito importante por isso. Esse primeiro impacto que a gente teve, a gente falou, cara, o negócio é muito além. Por quê? Porque tem uma história política no meio, né? Tem uma história econômica que fez eles já sofrerem um pouco. E então a gente achava assim, nossa, olha, o Bitcoin vai ser adotado por El Salvador. É além, é muito além disso. Né? Então a parte política lá é muito forte. E a desconfiança que eles têm do governo, para eles é tipo assim, o negócio foi implementado em 90 dias e eles não passaram informação para o pessoal como vai funcionar direito. E aí eles já têm um histórico de moeda paralela que não foi muito legal. Cara, a gente chegou lá e a gente falava, não, Bitcoin é demais, a galera já meio que... Tipo, opa, você tá falando uma coisa que não faz sentido. Mas aí a gente via que era político, não era a tecnologia, né? Não era... Olha a importância tecnológica que isso tem pro futuro e para poder melhorar o país. Né? Acho que foi um pouco isso, assim. Então, foi muito legal a gente ter ido lá para escutar desde do senhor que vende água na barraquinha até conversar com um político. A gente conversou com uma deputada e tudo mais, né? A gente acabou até dando entrevista lá, foi uma coisa muito maluca, assim. Conta aí, tio. Não, mas então, essa foi a nossa chegada lá. E... Bom, mas toca aí, toca o bar. Não sei se você tem uma outra dúvida que a gente gosta de falar. Não, eu queria saber, assim, esse Uber que vocês pegaram foi o primeiro que vocês chegaram lá? Do aeroporto pro hotel. Foi o primeiro contato que a gente teve com alguém. O primeiro contato com o salvadorenho, fora o tiozinho da migração, foi o rapaz do Uber. E o susto foi porque por ele ser jovem, né? Aham. E aí, até então, vocês chegaram no hotel e alguma dessas transações vocês já fizeram em Bitcoin, alguma coisa? Não. Porque o que aconteceu? A gente estava na capital, né? E a gente chegou no hotel. De novo, a gente fez a pergunta... chegou um intruso aqui. A gente chegou no hotel... Como eu falei, estava no dia 5, né? Então a lei não estava em vigor ainda. Então a gente chegou no hotel e até perguntou: vocês já estão aceitando Bitcoin? Ela falou: não, ainda não.
Aqui o Gordon apareceu lá. Tá aqui, o dog aqui. Tá lá. Não sei como é que ele abriu essa porta. Mas aí a gente conversou com a recepcionista e aí ela realmente falou assim, não, a gente não aceita ainda. Eu falei, beleza. Só que a gente tava naquele cansaço de viagem, a gente foi... aí a gente deixou as coisas no quarto e falou assim, já era umas 6h30 da tarde, e falou assim, não, imagina, era umas 8 horas da noite. 6 a gente chegou no aeroporto. 8, Aí falou, vamos começar pra comer um negócio. Do lado do hotel tinha um restaurante, meio bar assim. Aí, beleza, fomos lá, tomamos cerveja local, comemos. E aí a gente foi pagar. E a pergunta de sempre na hora de pagar. As interações, como eu falei. Eu cheguei no caixa, ela colocou lá em dólar e eu falei assim, vocês aceitam Bitcoin? Ela falou, não, a gente ainda não aceita. Eu falei, se eu voltar aqui depois de amanhã, então eu vou poder pagar com Bitcoin? Que era o dia 7, né? Que era o dia... Aí ela falou assim, não sei te dizer, porque... Mas eu falei, mas você entende? Você já mexeu com Bitcoin, né? Aí ela falou, não, porque ela era jovem, né? Ela é jovem. Aí ela falou, não, eu entendo, sei como é que é, tem carteira e tudo mais. Mas ela falou, não recebi nenhum treinamento da gerência aqui. Se a gente vai ter um iPad, se vai ter um celular, se vai ter um QR Code aqui... Como é que eu vou... Como que eu faço assim, a operação na prática? Aí eu falei, tá vendo? Até essa parte... Não é só a questão de como o governo comunicou, mas até como as pessoas começam a implementar nos negócios. Porque tem a pessoa física e tem a funcionária do restaurante que tá ali para trabalhar. Ela fala, não sei como é que eu vou conduzir essa transação, esse processo. E eu falei, poxa, que legal, né? Então, esses aprendizados, assim, com cada uma dessas pequenas interações foi muito legal. O que a gente conseguiu ver, tanto aí no dia 6, a gente ficou tranquilo. A gente foi conhecer, a gente foi gravar lá na... É porque a gente fez. A gente foi... A gente foi pra uma praça do Palácio Nacional, que é uma praça icônica lá da cidade, que tem o Palácio do Governo, e eles estão no ano do bicentenário da independência deles, né? Que foi agora, inclusive, acho que ontem, anteontem, né? Foi essa semana. E aí, a gente fez uma brincadeira, que a gente gravou um conteúdo aqui, pra fazer essa coisa maluca, que era tipo assim... porque o Bitcoin não tem fronteiras, né? Você pode transacionar entre qualquer... Independente da distância, país, não importa. E a gente fez uma brincadeira do tipo... imagina se as pessoas pudessem ser transacionadas como o Bitcoin é, sem fronteiras. A gente fez como a gente saiu daqui e se teletransportou pra lá. Então a gente foi gravar esse conteúdo... arrasta pra longe. A gente fez um arrasta pra longe. A gente saindo do Brasil... E de repente aparecendo em El Salvador. Por isso que todo o conteúdo que a gente gravou na viagem, no avião, então a gente não postou porque a gente queria chegar lá para poder ter esse vídeo que era a gente sendo teletransportado daqui para lá. Então a gente falou assim, as pessoas ainda não podem viajar assim, mas o dinheiro já pode. Então é esse tipo não digo sacada porque parece que foi super... Mas assim, brincadeira. Mas é brincadeira para poder chamar a atenção e as pessoas entenderem. Poxa, se a informação não tem fronteira, se os dados não têm, por que o dinheiro tem tanta fricção, como a gente fala? Por que é tão difícil o dinheiro tem que sair fisicamente, ou mesmo que seja o dinheiro virtual, que é o que a gente está acostumado hoje, né? Não é o dinheiro digital, mas por quê? Então é aguçar esse tipo de dúvida. E a gente gravou, a gente foi gravar esse conteúdo e já nesse primeiro dia, a gente estava na praça, veio uma fotojornalista lá, uma repórter, e entrevistou a gente lá. E foi engraçado, né? O curioso, né? Engraçado não. Que ela foi falar com um cara que estava ajudando, a gente contratou um pessoal de produção, um produtor lá para poder ajudar a gente a chegar nos lugares, saber onde gravar, não gravar e tudo. E aí ela chegou perto dele e falou, conversa com eles lá, se eles quiserem conversar com você, beleza. Só que ele não me falou nada. Então ela chegou, vocês podem conversar e tudo? Eu falei, claro. Aí ela pegou e ela começou a conversar, só que ela tava com o celular já assim. Tava gravando. Aí eu falei, ela não falou nada, mas eu falei, tudo bem, a gente, né? Estamos aqui pra contribuir. E foi engraçado que já na segunda pergunta ela falou assim, qual que é o maior problema do Bitcoin? Qual que é o maior risco que o país está correndo? Por que o governo estaria tomando uma decisão errada? Então, eu já descobri que era um veículo de oposição. E isso foi muito interessante porque... já de cara, né? Quando você é pego não digo de calça curta, mas você pega numa situação, numa saia justa, vamos dizer assim. E eu falei pro tio, assim, a melhor saída é você ser sincero, você ser honesto. E eu falei assim, olha, a gente tá aqui pra ouvir, ver e absorver e aprender. Eu não conheço seu país, eu nunca estive aqui. Então eu não posso falar sobre o contexto político, sobre por que foi feito, se tá certo, se tá errado. O que eu posso te falar é que essa é uma ferramenta... de inclusão, uma ferramenta de liberdade
E eu acho que se o governo tiver com boas intenções, o seu país pode prosperar muito. Se ele quiser usar essa ferramenta de uma forma ruim, pra gente que entende o que é o Bitcoin, é até estranho que ele adote a ferramenta que pode ser prejudicial ao país, que pode até, né, se o governo não tem o controle monetário, ele vai escolher justamente essa ferramenta que ele não consegue controlar, então é um paradoxo meio louco, né, que eles escolheram. Então, aí ela começou a ver um outro lado, eu acho. Não, foi muito legal, Gustavo, porque assim, a gente via que realmente ela estava ali com um contexto, né, político. Querendo achar aquele ponto pra pegar e cara... Queria manchete, ela queria manchete. O tio fala espanhol fluente, impressionante. Então eu ficava meio de longe olhando. Cara, eu via o olhinho dela começando a brilhar quando ele explicava a tecnologia, explicando no quanto pode ajudar. E tanto que quando terminou, depois ela foi embora, pediu pra tirar foto. Nossa, tirou foto e tudo mais. Eu falei, tio, eu tenho certeza que ela saiu daqui e foi comprar Bitcoin. Porque, cara, ela mudou. Eu vi que dava. Sabe quando dá pra ver no rosto da pessoa que vai mudando? É tipo assim, poxa. Ela parou de perguntar. Ela parou de perguntar. Ela falou, mas. Aí ela começou a fazer pergunta assim: mas funciona assim mesmo? Aí eu falei, e se você quiser usar, você não precisa nem usar a carteira do governo. Se você quiser baixar um aplicativo agora que você não coloca liberdade. Aí ela ficava assim, eu não sabia. Se eu quiser falar com vocês de novo, até quando vocês vão estar aqui e tudo. Até adicionou a gente no Instagram, mandou umas mensagens super simpática e tudo. Mas a gente entendeu. A gente tá até perguntando se foi publicada a matéria lá, que a gente ainda não viu. Mas depois ele falou: não, esse aí é o veículo mais ferrenho, eles são super opositores. E aí, quem sabe, até. Porque eu falei, você tem que desvincular o Bitcoin do governo. Se ele vai usar essa ferramenta de uma ou de outra forma, é outra coisa. Mas ele não tem controle e poder nenhum sobre isso. Então, se você quer aprender... Inclusive, eu falei, sou fotógrafo também. E falei, isso aqui mudou a minha vida, mudou a vida dele, nós somos fotógrafos. Então ela começou a olhar assim, nossa, peraí, então tem alguma coisa maior que eu ainda não pesquei. Então acho que até isso foi enriquecedor, sabe? Mas a gente colocou muito num lugar de respeito, assim, de falar assim, olha, a gente foi nas manifestações, entrou lá, conversou com gente, fizemos uma live no meio da galera, mostrei os posters. A gente perguntando... E como é que tá essas manifestações lá? Impressionante. É bem política mesmo. É bem política. Tanto que, assim, às vezes eles mesmos falam, não é meio contra o Bitcoin. Ele acaba entrando, mas eles estão lutando por outras coisas. Tanto que tem sobre os direitos LGBT, né? Tem sobre... Não, tudo, né? Sobre corrupção, lavagem de dinheiro. Isso daí. Posso falar assim, se eu tiver que resumir, assim... a impressão de quem tava ali protestando era a seguinte... O governo tá ferrando a gente de alguma forma, a gente não sabe como. Mas eles estão colocando um negócio aqui que é estrangeiro, é coisa de americano, é coisa... Essa é a visão. Eles vão lavar dinheiro, eles vão roubar dinheiro do povo. Porque quando vem do governo, a pessoa já dá 2 passos atrás e fala assim, não, alguma coisa errada tem aí. Mas imagina ainda um governo implantando algo sem passar informação a respeito. E uma coisa que a gente o pessoal fica muito mais ressabiado. Né? Que a gente descobriu que quando teve a mudança... da moeda há mais ou menos 20 anos atrás, quando eles saíram do colon salvadorenho pro dólar, eles falaram que foi mais ou menos a mesma coisa. Do tipo, saiu a lei onde El Salvador teria 2 moedas, né, correntes, o colon e o dólar. E foi assim, e aí começou aos poucos, as pessoas depositavam colon no banco, aí se um dia fosse lá tirar, só tirava dólares. Então começaram a recolher os colones até que, tipo... tinha mais. Deixou de existir. Foi algo que o governo colocou junto com os bancos e aquilo foi mudando. Foi realmente virando só dólar. E o duro é que eles começaram a arredondar o valor e isso gerou uma inflação. O câmbio era flutuante, eles congelaram o câmbio em 8,75, né? Isso. E aí, tipo, você ia comprar um arroz, era 1,80, aí eles falaram, não, já é $2. E em tudo, eles fizeram isso em tudo, então elevou o valor, o preço das coisas. E eles ficaram, super ressabiados. Falaram, vai fazer a mesma coisa? É de novo isso? A gente vai ter que passar por isso de novo? A gente até brincou, ele falou assim, olha, das piores moedas, vocês usam a melhor, que é o dólar. Então, tudo bem, a economia de vocês dolarizou, mas você só tem o ônus da moeda. O bônus vocês não têm. Então, se imprimiu mais para receber auxílio emergencial, para o pacote de estímulos... Isso vai gerar inflação. Vocês vão receber só a conta para pagar, vocês não vão receber o cheque de $1.200. Então eles começam a entender o contexto também político de, independente se está usando uma moeda forte, de que um país pobre sofre as consequências do que a gente está vendo aí.
Então, as pessoas que ali, mesmo no protesto, que a gente via já mais aberta a conversa, não é que a gente queria mudar a cabeça. Eu falei assim, ó, entenda que o Bitcoin não é do Bukele, não é do governo salvadorenho. Essa é uma tecnologia universal, é do mundo inteiro. Ela não tem um dono, ela não tem ninguém que possa mexer. E, inclusive, é uma ferramenta muito ruim para lavar dinheiro, para corrupção, pelos motivos que a gente sabe. Porque ele é transparente, ele é rastreável e tudo. Só que ele também respeita a privacidade. Então, se todo mundo, a gente fala assim, toda a sociedade, de uma certa forma, busca liberdade, privacidade, não mais controle, mais opressão, ou mais gente dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Então a sensação que a gente teve lá é que poucos dias depois saiu a notícia lá do Panamá, que estava estudando também, que estão passando o projeto, e eu até comecei a me convencer de que a abordagem panamenha é mais interessante, assim como na Ucrânia também, que é reconhecer como um meio de pagamento. Por quê? Você não obriga ninguém a nada. Então, se eu sou um comerciante ou uma pessoa e quero receber meu salário ou quero ter a maquininha do Bitcoin, vou dizer assim, né? Ter a maquininha do Visa, se eu não quiser, eu não uso. Se eu quero ter a maquininha do Bitcoin, se eu quiser, eu uso, se eu não quiser, eu não uso e acabou. E aí as pessoas têm a liberdade de escolher e se tiver... se a tecnologia... E acho que foi isso, né? A gente falou assim, tudo que é imposto, né, que é obrigatório, as pessoas já ficam ressabiadas. E eu falei assim, impuseram para os salvadorenhos usar WhatsApp, usar Uber, usar Waze. As pessoas adotam porque resolve algum problema da sociedade. Porque o preço é acessível, eventualmente grátis, que é só baixar um aplicativo. Então... se o Bitcoin é bom, como a gente acredita que é, a tecnologia que está aí, as pessoas vão adotar organicamente. Não precisa de alguém colocar na lei e que a partir do dia tal vai cair, instalar o raio lá, que todo mundo agora tem que aceitar. Então... Pode falar. Entendi. Não, eu achei interessante essa visão de vocês aí do presidente ter imposto essa medida. Realmente é uma situação nova, né? Mas é muito polêmica. E eu entendo que a visão da população lá de El Salvador ainda é pior, né? Claro. Igual vocês falaram, que eles já têm um retrospecto negativo e a confiança no governo lá também não é muito legal. Sim. Aí, vocês chegaram lá no dia 5, né? Vocês foram embora de lá mais ou menos qual dia? Foi dia 12. Dia 12. Dia 12. Era para ser no 10. E aí vocês viram manifestações lá com frequência, todos os dias? Como foi isso? Foi só no dia 7. No dia 7. No dia 7 mesmo. Inclusive no dia 7, que a gente já tinha uma ideia de gravar os vídeos mais divertidos até, a gente acordou, os produtores chegaram e falaram assim, olha, já tá tendo aglomeração lá na Praça El Salvador do Mundo, vai sair um protesto de lá, e já tem gente lá, o veículo parece que está sendo bem grande. Ele falou, então vamos para lá, vamos onde está a história mais quente. E aí foi impressionante, realmente. E eles falaram que dos protestos contra a lei foi o maior de todos. Eu não sei quantas... especular quantas pessoas tinham, mas assim, o vídeo que eu gravei, eu andei praticamente a manifestação inteira, então você vê bastante gente. Era bem impressionante, sim. E foi legal, porque a gente se planejou, mas a gente acabou ficando, sei lá, umas 2 horas ali pra mais, né? Foi. Até antecipar. Praticamente amanhã, a gente passou amanhã ali, tomou café, foi pra lá e ficou... A gente levou a câmera, ficamos fazendo retrato também, uma coisa mais documental. E aí eu fiz uma live e nesses intervalinhos a gente ia conversando com uma outra pessoa que... Às vezes perguntava, de onde vocês são, quem você é? E a gente até foi uma das únicas vezes que a gente se separou, né? Foi. Aí você foi para um lado, eu fui para o outro. Então cada um foi tendo as suas experiências. Depois a gente se encontrou e a gente ficou numa resenha para entender como é que foi a percepção de cada um. E aí nesse dia 7, vocês já começaram a ver os locais aceitando? Ou teve uma resistência? Como é que foi? Lá vou eu, então. Não, mas eu vou abrir e você conta a história. Tá bom. Eu já sei o que você vai falar. É assim, a gente, nesse mesmo dia, o produtor viu um tweet lá, uma publicação num veículo, que tinha publicado uma lista de locais que já estavam aceitando, assim, declaradamente aceitando. Porque, a gente sabe, né, Tivo deu um monte de problema para descarregar, hoje bateu acho que 1.100.000 pessoas, mas até então...
Android, tava dando pau, alguns aparelhos, só na Huawei e App Store, e mesmo assim alguns aparelhos não funcionavam. Sabe que tinha que receber o código SMS com PIN, não chegava. Eles falavam assim, tô digitando 10 vezes e não chega o código, não seja o código. Era por marca de celular, né? Por marca. Não é tipo a Android e iOS, é por marca de celular. É tipo, modelo, né? Modelo, marca, modelo. Então, não era uma coisa que, vai ser direto, ó, quem tem esse... Acho que era pra ser, mas deu ruim. Eu acho que era pra ser e deu ruim. Mas aí saiu uma publicação de locais que já estavam aceitando. E, coincidência ou não, a maioria, para não dizer todos, eram grandes redes, inclusive internacionais. Então era McDonald's, Starbucks, Pizza Hut e por aí vai. Então, aí a gente foi para... Depois que acabou a manifestação, a gente foi para essa praça que chama Salvador do Mundo, que também é um monumento histórico que tem lá, que é um globo terrestre com Jesus em cima... E a gente fez até a brincadeira, que o Salvador do Mundo poderia ser o Bitcoin. Então a gente gravou alguns conteúdinhos lá. E já tinha mais do que passado a hora de almoçar, já era umas 3h30, 4 horas da tarde. Aí nós estamos... E juro, a gente não foi pensado, mas depois a gente falou assim, nossa, todo mundo vai achar que a gente foi super criativo. E a gente fala aí, tio, que a gente viu uma plaquinha assim, a gente falou, nós vamos lá. Que era quem? Era o Pizza Hut. E isso que é louco, o que eu ia falar era um pouco isso. Os sistemas que começaram a funcionar aceitando Bitcoin no dia 7 de setembro eram as grandes redes. Né? Então, parece assim, as grandes redes já falaram, vamos nos adequar a isso, e eles estavam preparados para isso. Tanto que tinha... Você viu no Twitter como é que é o nome dele? O Aaron, lá do Twitter, postou que ele tinha comprado o café da manhã no McDonald's. Que até viralizou a foto dele, que ele postou lá. Teve um... a gente conheceu ele lá, inclusive. Várias histórias. E aí, nós fomos pro Pizza Hut. Falou, então, a gente queria comer as pupusas, né? Que é a comida local lá. E a gente, o tempo todo, enchendo o saco do produtor, brincando com ele. No primeiro dia, mas não, vamos comer pupusas. Ele levou a gente no Wendy's. E no segundo dia, ele levou a gente no Pizza Hut, né? Mas o Pizza Hut foi intencional porque a gente queria ver o sistema funcionando. E a gente aí foi fazer a brincadeira que a nossa primeira compra de alguma coisa física seriam 2 pizzas, óbvio. Com certeza. Então a gente foi na Pizza Hut, até brincou, falou assim, eu queria almoçar na Pizza Hut, não, mas a gente foi lá e... Comprou 2 pizzas por 47.757 satoshis. E aí a gente ficou brincando, né? Daqui a 10 anos, a gente vai ser o maluco que gastou 10 mil bitcoins há 10 anos atrás, a gente vai ser o maluco daqui a 10 anos que gastou 47 mil satoshis. Que daqui a 10 anos podia comprar o Pizza Hut ali, né? Já compra a rede inteira. E também, aí de novo, mas além da brincadeira, além da gente registrar tudo isso, chamamos a gerente para perguntar se podia gravar e tudo. E aproveitei para falar assim, como é que foi? Como é que chegou a informação? Quanto tempo antes? Como é que foi o treinamento? E todos os garçons que iam lá perguntaram, você já se sente apto já a cobrar? Sim, é muito fácil, é muito simples. E ela fala, mas faz mais ou menos 7 dias. Foi por volta do dia 1º, eu não sei se dia 1º era fim de semana, mas assim, perto do primeiro dia útil de setembro, que foram lá, foram os gerentes, né, da rede, passaram o treinamento e eles passaram para os garçons. Então foi poucos dias antes. E aí eles tinham lá um celular e ela abriu lá o QR Code, cobrou, super tranquilo, tinha lá a plaquinha, aceitamos bitcoins, e então foi legal, assim, foi a primeira... Essa plaquinha tava só lá dentro mesmo. Só lá dentro. Era um caixa específico para pagamento em bitcoin. Eu acho que até ela devia aceitar, mas tinha tinham 2 guichês, aí tinha um que tinha a plaquinha lá. A gente até perguntou se eles iriam na mesa, né? Eles falaram, não, a gente leva na mesa o celular para poder fazer o pagamento. Mas a gente falou, não, vamos fazer lá. Como tinha a plaquinha, falei, vamos fazer o vídeo lá, né? Fazer lá, né? E aí foi esse simbolismo que a gente quis fazer de comprar as 2 pizzas. Então foi a primeira transação efetiva que a gente fez no dia 7 mesmo, comprando as pizzas no Pizza Hut. Eu ia fazer e essas carteiras que eles estão utilizando lá e vocês eram tudo com suporte a Lightning Network? Sim. Ou não? Sim. A gente pagou usando a Lightning. E a gente foi depois, a gente não conseguiu ver, até então a gente não tinha conseguido ver ativo funcionando, né? A gente não viu nenhum celular. E aí a gente estava indo atrás de alguém que tivesse, ou quisesse baixar e mostrar pra gente. E acho que foi no dia seguinte, ou não sei se foi no dia 7 à noite, que a gente foi sair, e a gente pediu um Uber, e é a mesma coisa. Perguntei pra ele, você já descarregou? Ele falou, já, mas eu não testei ainda, já consegui fazer o cadastro, mas não usei. Aí quando acabou a corrida,
Paguei no cartão. Falei, você topa fazer um exercício? Ele falou, claro, eu queria te dar uma gorjeta, mas eu quero te dar em Bitcoin. Eu quero ver, né? Porque eu vou aproveitar, né? E ele falou, claro. Eu falei, você não aceitou nenhuma outra corrida? Ele falou, não. Aí ele ficamos lá ali uns 10 minutinhos na frente do restaurante que a gente ia. E aí ele abriu lá a carteira, eu dei uma navegada. E aí eu fui tentar mandar pela Lightning, porque a gente estava usando... Até então a gente tinha a Blue Wallet. A Blue Wallet. Que é que a gente mais tinha testado aqui no Brasil, a Blue Wallet. E aí eu abri, e quando eu abri o ativo, eu vi que o endereço era de Bitcoin. O endereço não era Lightning. E eu falei assim, cara, putz, então realmente acho que ativo não usa Lightning. Falei, como é que as pessoas vão usar aqui, né? E começou a gerar essas dúvidas. Só para não ficar chato ali a situação, eu abri minha carteira, usar a Exodus. Eu tenho outras também, mas a que a gente mais gosta é de usar a Exodus. E aí eu mandei pra ele ali. Acho que a corrida tinha dado $3. $3 a corrida. E eu falei, mandou 5 de gorjeta. Eu falei, vou mandar 5 pelo tempo dele. Eu dei $5, porque eu sabia também que ia passar a transação, né? Eu falei, então vai. Só que aí fica naquela expectativa. Mandei de uma carteira não custodiada, né? Da Exodus para custodiada, que é ativo. Quando você manda de Exodus para Exodus e tudo, já aparece na hora ali o crédito. Né? Ele fica como pendente, mas a transação já mostra. E aí a gente ficou atualizando e nada. E eu falei pra ele, o seguinte, vou te dar meu WhatsApp, troquei o telefone, porque essa transação pode demorar uns 10, 15 minutos. Depois você me avisa. Mais tarde, eu te mando uma mensagem, você me fala. Ele falou, claro, pode deixar. E aí, depois a gente mandou, e realmente demorou 15 minutos, e aí apareceu lá na carteira ativo dele. Então já ficou com essa pulga atrás da orelha, né? E aí acho que no penúltimo dia, um cara do hotel deixou a gente olhar e fuçar. Para transacionar o Bitcoin que está na carteira ativa, você escolhe rede Lightning ou rede BTC. Foi. Só que para receber, pelo que eu percebi ali na plataforma, você só recebe Bitcoin mesmo. E nenhum dos estabelecimentos que a gente pagou, nenhum deles a gente pagou nada na carteira ativa, né? Tudo foi, ou era a Bitcoin Beach, ou era via Lightning numa outra carteira... mas nada foi relacionado ao ativo. Nos negócios, nenhum. Nem no hotel. A gente foi para Elzonte também, fomos lá na praia, conhecer todo mundo lá. Como é que é lá? Cara, aquilo é muito legal. O projeto é muito legal. Tanto que quando a gente voltou, todos os salvadorenses na capital, a gente falava assim, que se interessavam, foi assim, cara, 40 minutos de carro. Pega um sábado de manhã, só vai lá e vai. Porque é uma comunidade muito simples, né? As praias são muito bonitas, a beleza natural. Parece um pouco... Não sei se você conhece o litoral norte de São Paulo, com praias... Não são cidades, né? São praias mais virgens, com pousadinhas, cabaninhas. Muito verde, montanha. É muito parecido. E lá eles usam a carteira, o Bitcoin Beach, que faz parte desse projeto maior que chama Hope House. E lá é um projeto social, uma ONG. Uma ONG bem legal. Que já atua há 15 anos lá na comunidade. Eles têm mais de 21 atividades com as pessoas. Desde aulas de idioma, reforço escolar, esporte, coisas voltadas para esporte. Religioso, espiritualidade, né? Empoderamento. Então eles trabalham esses pilares, né, de desenvolvimento. E há mais ou menos há quase 3 anos agora, a parte de educação financeira se integrou junto com a implementação do Bitcoin. E como eles já usam há 3 anos lá, é impressionante já como é uma coisa orgânica, já integrada ali no dia a dia deles, né? Essa a diferença é que lá, né, em São Salvador, quando a gente entrava nos estabelecimentos e perguntava sobre pagar com Bitcoin, sempre surgia isso, uma conversa, uma dúvida, né, ainda não aprendi, tem que ver com a gerência, tudo mais. Em Elzonte, você chegar e falar aceita Bitcoin, é até engraçado, né? A reação deles era muito engraçada. Porque a reação é tipo, claro, uma coisa óbvia, assim, como se eu falasse, posso pagar em dinheiro, nota, né? em dinheiro, posso pagar com Parecia cartão? que a gente estava perguntando isso. Parecia que a gente estava perguntando, não, claro, com certeza. Porque eu acho que eles não encaram como um meio de pagamento, eles encaram como dinheiro mesmo, né? Parece que pode pagar em reais, né? Virou uma moeda social entre eles, né? Foi o que eu senti, assim, é um projeto social de educação financeira que a moeda social deles é o Bitcoin. Dentro da rede Lightning, que funciona na Bitcoin Beach. E foi muito. Beach, né? Sim. A carteira da Bitcoin Beach, que inclusive, para quem mesmo se você é brasileiro, acho que para americano não, mas para a maioria dos países do mundo, se você baixar a carteira, então a gente baixou e usou. E funciona super bem.
é uma carteira custodiada, né? Então todos os recursos ficam lá. Então as pessoas não têm que aprender muito essa parte da segurança, da custódia. Então eles têm um call center lá, perdeu o celular, então eles travam os fundos, aí eles conseguem depois liberar num outro celular. O único cadastro é o número do celular, né? Só o número o número do celular. Então, se você perdeu a carteira, você liga, ele associa com o número e ele trava a carteira e recupera a carteira para você. E uma coisa que é legal, Gustavo, aqui, além do cadastro que você faz ali, você cria um apelido, tipo um nickname. Então, que nem o Pix, então, ou você escaneia, ou você tava assim, Tienda Maria, que era o nome da lojinha que a gente comprou. Você pode digitar um nome e ele já vai para aquele endereço. Então, você pode ler o QR Code ou escrever o nome do lugar. E o bacana, Gustavo, assim, eles têm um projeto onde eles ensinam a abordagem para criança é de uma maneira, a abordagem para o adulto é de outra maneira, a abordagem para as pessoas mais velhas é de outra maneira. Então, quando a gente foi comprar uma água, a gente chegou, era o seu Davi, né? Davi. Seu Davi, que era um senhor, devia ter uns 70... E super simples, muito legal, ali de bermudão, barrigona de fora ali, tá? E a gente, seu Davi, a gente queria uma cerveja, até brincamos sobre cerveja. Não vendo aqui. Então pode ser água. E foi esse lance da gente falar, pode ser Bitcoin? Sabe? Claro. E a gente pagou. Falou, não, então, deu positivo, verdinho, né? A gente pode pegar água? Claro. Tipo, não tem aquela coisa assim, não, vamos olhar se cadê entrou o recibo? o valor, já chegou a transação, Foi uma coisa assim... Ele já criou a confiança. Eles falam que o Bitcoin é o protocolo da confiança, então ele já confia na tecnologia e ele sabe que aquilo funciona. E eles mesmos já usam ali na comunidade. Né? Uma experiência impactante com relação ao que a gente viu em São Salvador. Né? Então... E o objetivo final era a gente tomar cerveja pagando em Bitcoin. Só que infelizmente ele não tinha. Ele falou assim, eu falei, mano, só tem coisa saudável? Ele, só coisa saudável. Aí a gente saiu, andou uns 2 quarteirões ali. Aí tinha um café, pousada, assim, uma pousada. Na porta de uma pousada. Aí eu perguntei de fora, mas tem cerveja? Ela falou, tem. A gente pode gravar aqui? Ela falou, pode. E era uma mocinha, Carla, né? Jovem, também 20 e poucos anos. Também, fomos lá, pagamos, tomamos uma cerveja, comemoração, conseguimos. E aí depois, quando a gente parou de gravar, eu continuei conversando com ela. E eu falei, faz quanto tempo? Eu falei, você mora aqui? Ela falou, não, eu moro numa comunidade aqui perto. E você já conhecia o Bitcoin antes de vir pra cá? Ela falou, não, mas eu conheci, agora todo mundo da família já usa. E ela falou, até então, todo o meu salário, as coisas que eu recebia, ia tudo pra pagar as contas e eu guardava o dinheiro em casa. E desde que eu comecei a usar o Bitcoin, ela falou, a primeira vez na minha vida que eu comecei a ter uma poupança, né? E como eles já usam faz tempo, então eles viram esse movimento, né? Imagina, pelo menos há 2 anos, 2, 3 anos que eles usam. Então eles pegaram toda essa movimentação, esse movimento de alta do Bitcoin e você via numa pessoa jovem, ali, trabalhadora, né? E falando que organicamente, uma forma simples, ela começou a poupar. Ela falou, nunca tive conta em banco, não uso, mas agora eu tenho. Então eu deixo guardado ali um pouquinho do que eu recebo, já vou deixando um pouquinho e tá subindo. Às vezes cai. Eu já vi que às vezes cai, né? E sabe, tipo assim, numa humildade, numa inocência, mas sem o pavor. É legal ela entendendo a volatilidade da moeda, né? Foi muito legal ver que ela fala, às vezes cai, né? Mas normal, né? Daí a gente até falava, é um dinheiro que você tem que usar lá na frente. Né? E por ela ser jovem. Então, essas interações, cara, que foram muito enriquecedoras pra gente, né? Pra gente entender como uma coisa bem aplicada, como foi em Elzonte, que é com base em educação e projeto social. Ou seja, eles sentam, ensinam com metodologias diferentes para pessoas diferentes. Então, num país, né? Quando você fala assim, em São Salvador, uma cidade gigante, a maior cidade deles, achar que uma publicidade do governo ou um meio de comunicação, todo mundo vai entender, vai começar a usar de um dia para o outro. Então, o aplicativo dando pau. A comunicação muito generalista, não era uma coisa muito... não era uma coisa específica, né? E tanto que, acho que foi no dia 8 ou 9, a gente foi lá na Praça Central e a gente viu um mar de promotores, assim, devia ter uns 50 pelo menos, várias vans da Ativo. Pessoal uniformizado, camiseta da Ativo. E eles no corpo a corpo com as pessoas que estavam lá instalando e fazendo passo a passo.
O que isso, essa troca até ela é mais rica, né? Porque você vai tirando as dúvidas na hora, do que uma página no jornal, do que um vídeo dele num vídeo em rede nacional e tudo mais. Então, a gente foi vendo ali pessoas de todo tipo também. Pessoas mais simples, pessoas jovens. Então, o resumo que assim, a gente pode fazer dessa experiência de vocês é que em El Salvador hoje existem duas realidades, né? Uma realidade que foi ali mais orgânica, né? O pessoal foi adotando, já está há 3 anos, e eles mesmos julgam a tecnologia como normal, né? Faz parte do cotidiano, super integrado, já vê a importância, né? E a outra realidade, então, é essa nova, que é a legal, né? Aquela que o governo falou, olha, gente, agora começou, vamos aceitar, a carteira é essa. E aí esse pessoal está sentindo ali uma resistência, né? Sim, com esse início. Exatamente. É muito interessante isso, né? Quem estava mais aberto assim, a conversar e tudo, eu até falava assim... O governo estava dando aquele incentivo de $30. Então, você abria a carteira, já tinha lá $30 em Bitcoin para você usar. E eu até falei, faz o seguinte, você pode até baixar a carteira para você não usar o seu dinheiro. E aí você entende como é que funciona a mecânica, essa coisa. Ou então pega e transfere os fundos. Inclusive a gente conheceu um americano que ficou famoso lá, o Mark Fawson, né? Que ele é um americano, né, criador de conteúdo, tem um canal enorme no Twitter e no YouTube. E ele tava lá também para viver essas experiências. E a gente mandou um DM para ele, falando, a gente quer te conhecer. E a gente encontrou num bar com ele, batemos um papo super longo. E ele ficou famoso porque ele fez um tweet lá e alguém do governo meio que retrucou. Porque ele falou, que ele estava na manifestação, falou que a manifestação estava sendo grandiosa, não sei o quê. E tava todo mundo... Porque a piada que também estava rolando é que era aquela foto que tinha 5 pessoas, você não via ninguém. E aí algum governante lá, alguém do governo meio que deu atenção e publicou, falou, que você... isso é tudo, né... construção, porque não tava tão cheio. Só que ele tinha feito uma super cobertura, levou drone, não sei o que. Então, tipo, alguns minutos depois, ele postou um vídeo mostrando. Então, ele meio que mitou em cima do cara que falou que ele tava mentindo, que a manifestação não foi grande. E aí ele virou um símbolo ali. E depois ele não fala nada de espanhol, ele contratou um tradutor. E aí ele mostrou uma forma de você mandar a sua... o benefício. Não, o crédito lá de $30 do Tivo para uma carteira externa. E como circulou no meio, até os nossos produtores falaram assim, não, um americano tá aqui, ficou famoso porque ele conseguiu hackear a carteira. E na verdade não, na verdade era só pela rede Lightning e tudo, você fazia uma transação, então você só trocava para pagar menos taxa e tudo, você conseguia fazer a transferência. Mas até isso, né, eles falaram assim, não, já conseguiram hackear o negócio lá. Então depois acabou que foi um pouco disso, né? Todo mundo que falava com muito ressabiado falou assim, olha, é muito importante você zelar pela sua privacidade e pela sua liberdade. Agora, o custo de você aprender, se você instalar um aplicativo, instala, aprende e depois você pode usar de outra forma o Bitcoin. Ele pode trazer benefícios, mas de outra forma. E você depois apaga. Porque eles estavam falando assim, quando você instala o Tivo, ele pede para acessar câmera, microfone, os seus contatos, tudo. Então, como se assim, eles estão monitorando a gente. Então, eles entendem a questão da privacidade. E aí eu falei assim, você pode usar os... Já pega e gasta, mas você já entendeu como é que funciona. Depois você pega uma carteira privada e você continua usando o Bitcoin, aceitando de turista, aceitando de outros negócios. E o governo não tem que se meter nisso. Se isso é o que você quer. Mas... o ideal é que vocês estudem, aprendam e entendam que essa é uma ferramenta que pode ser útil para um país que passa dificuldades, como o Brasil também passa. Eu acho que a criptomoeda ela vai ter muito mais valor para os países em desenvolvimento, países de terceiro mundo, África, Sudoeste Asiático, latino-americanos, por causa disso, né? Porque a gente consegue ter acesso a uma potencial reserva de valor que não é um dólar, que não é uma moeda de outro país, que não é o yuan chinês ou qualquer outra moeda que tá na competição aí para dominar o mundo, vamos dizer assim, né? Entendi. E aí o pessoal lá de Elzonte mesmo não usava ativo, não? Não. Eles usam Bitcoin Bit. Bitcoin Bit. Lá eles nem quiseram saber desses $30.
Não, assim... Vocês não chegaram? Não, a gente conversou, assim, se alguém usava, ele falou assim, não, o que a gente usa aqui é isso, é como eles foram ensinados, né, como eles aprenderam, então eles não estão preocupados. Tipo assim, eu acho que na cabeça deles, assim, vai entrar em vigor, agora todo mundo vai usar, tipo, eu já tô usando, né, que, eu sou obrigado a usar com essa plataforma. E, Gustavo, até legal falar, Eusonte, a gente fala de Eusonte, começou ali. Só que o projeto, nesses 2, quase 3 anos, ele já se multiplicou ali para 7 comunidades próximas ali. Então é bacana porque a gente até brincou. As comunidades são litorâneas ali e do litoral vai invadir pro continente. Pro continente, vai subir, né? É como se fosse mesmo... descoberta, né? A colonização. A colonização, né? Ele vem da praia, vem do litoral pro continente ali, para dentro do continente, né? Então foi muito legal, porque eu até perguntei, falei, mas são próximas? Ele falou, não, tem comunidade de 3 quilômetros lá e já estão utilizando todo esse projeto social que eles têm, que também não é só educação financeira, são várias outras coisas. Tanto que a gente estava lá, a gente pegou, né, o depoimento, conversou com o pessoal, e eles já tinham que sair para poder dar aula de surf, né, em algum lugar, a gente até meio que ia acompanhar, a gente acabou E também quem quiser assistir no canal, a gente publicou, que a gente fez um saque no caixa eletrônico da Ativo. Eu mandei $20, que era o mínimo da minha carteira privada, mandei pro caixa eletrônico e consegui sacar uma notinha de shitcoin lá. E a gente tinha dúvida se dava para tirar os $30 da Ativo e dá para tirar também. Então a gente viu, é o que a gente falava para todo mundo. Falava, baixa uma carteira privada sua ali, né? E pega os $30 ou deixa 10, né? Tira 20 em Bitcoin, deixa 10 em dólar, nativo, mas aprende como funcionar e não precisa ficar dependendo do ativo, né? Pode usar uma carteira sua, né? Até, todo mundo que a gente falava, assim, né? Até o produtor, teve uma interação que a gente teve num dos dias que ele estava no carro, era um trajeto longo, a gente começou a conversar e eu falei, cara, a gente gosta muito desse universo, a gente gosta muito da tecnologia, é uma coisa inevitável, vocês estão sendo pioneiros, tomara que vocês gerem a curiosidade para vocês entenderem o quão poderoso isso pode ser. Só que eu falei o seguinte, a gente como ligado na educação financeira, fala assim, cara, isso aqui não é um bilhete premiado, não é Mega Sena, você tem que estar exposto a diversos ativos. Então, desde você pode empreender, você pode comprar uma casa, um terreno, você pode investir de várias formas, né, numa renda fixa. E o que você não pode é deixar de ter exposição a um ativo de reserva de valor. Você pode investir em ouro, né, ou o que chamam, né, que tem a mesma proposta. A gente não sabe se vai ser o ouro digital, mas pelo menos ele tem essa mesma proposta. Só que você tem que ter, pelo menos, a gente fala assim, de 0,5% a 5% do seu patrimônio ali exposto a esse ativo que tem se você tiver se realmente essa experiência social que o Bitcoin se tornar uma realidade, ou seja, funcionar mesmo como se imagina, o potencial de retorno é muito grande. E aí, só que de repente, até o final do ano, vamos supor, chegou a $100 mil, você viu aquele dinheiro lá, você tem que entender por que está subindo e não falar assim, não, tem que colocar mais dinheiro ali. E sempre rebalanceando, e você, se você já está muito exposto a isso, você rebalanceia, você tem que ter cuidados. E a dica é sempre essa, você vai ganhar dinheiro, e até se o seu objetivo é ser rico, você vai ser rico na sua profissão, no que você é bom em fazer. Agora, isso aqui é um instinto de proteção. E aí a gente ia dando essas coisas. E ele, a reação dele foi assim, cara, mas por que então as pessoas não explicam dessa forma? Pra gente entender isso, né? Eu falei assim... Tá faltando educação lá. Aí eu falei assim, mas, cara, Entendi. Se a gente esperar que isso vai vir do governo, esquece, a gente vai esperar sentado. No Brasil, a gente tem as mesmas frustrações com o governo que vocês têm aqui, a gente tem a mesma frustração. Se o governo atual chegasse assim, a partir de 7 de setembro, todo mundo é obrigado a usar Bitcoin e vai ser a segunda moeda, a Paulista ia estar lotada, ia ter nego quebrando tudo. A gente sabe como é que ia ser. Por quê? Por causa da imposição e a falta de educação. Né? Principalmente a educação formal e a educação financeira também, né? Se não tem nem educação formal, imagina a financeira. Então, esse trabalho de formiguinha, essas pequenas interações, isso é o que enriquece as pessoas, né? De você falar assim, olha... o cara era um produtor, ele tinha assim como eu tenho uma produtora aqui no Brasil, ele também é produtor audiovisual. E eu falei assim, então a gente tem realidades próximas, porque a gente tem a mesma profissão. E eu falei assim, então, a gente é dono de negócio, então você não tem salário, você não tem... Se você não fizer a tua previdência, se você não fizer o teu planejamento... Aí ele falou, não, inclusive eu
Ele já até tinha feito uns cursos de educação. Ele falou, abri um café com a minha esposa. E eles também um negócio paralelo que eles fazem bolo decorado. Então foi a forma que eu me encontrei de não depender só do mercado audiovisual. Eu falei, então tá vendo? Então você já tem essa cabeça de diversificar e tudo. Então o que você tem que fazer é desvincular o Bitcoin com o governo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é uma ferramenta que, se você usar para tua produtora, para o teu negócio de bolo, para o teu café, ele pode ser uma coisa boa. E para o teu projeto previdenciário, de curto, médio prazo, se você quer casar, se você quer fazer uma viagem legal, um intercâmbio no futuro, você tem que saber quais são as ferramentas que você tem disponível para atingir esse objetivo. E você não precisa ser um especialista, um trader, ficar olhando o gráfico. Não, cara, você tem que se dedicar naquilo que você é bom. E por isso que quando você tem exposição a coisa muito volátil, é bom saber o quanto você está arriscando do seu patrimônio. Não é arriscando, o quanto você está expondo do seu patrimônio naquilo. E aí a gente via, sabe, a lâmpadazinha acendendo. E a gente fala assim, cara, tá vendo que a gente não tá aqui para levantar nenhuma bandeira. A bandeira que a gente tá levantando é da educação, da troca, dessa coisa. E uma coisa também que é legal é que quando a gente fechou lá, eles mandaram orçamento, né? E tudo, eles falaram assim, tem que pagar 60% adiantado e 40% após a realização do trabalho. Foi. Aí eu falei pra ele, só que é o seguinte, se eu for te mandar em dólar, né? Eu falei, se eu for te mandar daqui, é capaz de eu já chegar em Salvador e o dinheiro não chegou. Eu falei, você já tá aceitando alguma cripto aí, mesmo em dólar? Ele falou, não sei como é que é. Eu falei, não. Ele falou, mas traz o dinheiro que quando a gente se encontrar no dia, você me entrega. Foi. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi na casa de câmbio aqui, peguei fila, aí eu mandei mensagem pro André, eu falei assim, cara, tô me sentindo homem das cavernas aqui, pegando fila pra pegar um dinheiro, papel físico no mundo digital. Voltamos pra idade dos Flintstones, né? Então, e depois que, quando eles tiveram essa jornada com a gente, porque quem teve mais exposto com a gente foram esses dois produtores. E no final eu falei assim, tá vendo? Eu poderia ter te mandado, inclusive, numa moeda que é pareada ao dólar, da mesma forma, instantâneo, eu em outro país, de uma maneira que não podia ser censurada, sem a bênção de ninguém. E aí eles, sabe, eu acho que eles começaram a entender a dinâmica. Porque eles fazem muito jornalismo. Ele falou assim, vai vir uma TV da Al Jazeera aqui, tá vindo não sei o que da França. Então eles atendem muitos clientes internacionais. Eu falei, então tá vendo o potencial que tem isso pro seu negócio? Com muito menos taxa. O cara não vai te passar a perna, porque se um cara te contratou o seu serviço, você teve que alugar equipamento, você teve que contratar a equipe, e quando o cara chegar aqui, ele é um picareta, ou ele nem vem, cancela e você toma um preju. Não, o cara consegue te pagar antecipado, consegue fazer o depósito, e não vai, a Western Union não vai comer os 10%, 20%. Então, cara, a gente viu muitas dessas faíscas assim acendendo, a gente fala assim, muito satisfeito de falar assim, pode ser que a gente tenha ajudado a mudar a vida de meia dúzia de pessoas que realmente viram a aplicação prática. E essa foi a maior recompensa, né, tio? Foi. Inclusive tem essa história, né? Uma história que a gente não vai dar spoiler, a gente vai gravar ainda, né? Porque tem todo um... Qual foi a maior história? Que depois vocês assistem aí. O Gustavo acompanha a gente aí, você vai... A gente vai gravar, acho que hoje ou amanhã. A melhor história da viagem a gente vai gravar e vai depois disponibilizar pra galera aí. Eu não digo que é a melhor história, mas é a maior experiência que a gente teve de transformação lá. Isso. Tá? Essa aí. Mais um spoilerzinho, tem a ver com a história dos nossos amigos aí, que tiveram com a gente... Porque as pequenas interações que a gente teve foi todos os dias. 10, 20... Desde saindo do hotel, no café da manhã, todos. Mas eles estavam com a gente durante os 7 dias, todos os dias. No carro, nos deslocamentos, na hora que a gente deu entrevista. E foi muito legal. No dia que nós fomos para o aeroporto e a gente não tinha feito o PCR... E a gente descobriu, precisava do PCR. As primeiras pessoas que a gente... primeira pessoa que a gente ligou. Foram as primeiras, porque a primeira a gente ligou pro laboratório e depois a gente mandou mensagem no WhatsApp pra eles. A gente ainda tá aqui. Os caras foram super... Estamos aqui à disposição. Vai pra tal lugar. Já começaram a dar as dicas, né? Liga pra tal lugar, a gente já tinha ligado. Então a gente encontra vocês. Não, a gente tá indo buscar vocês. Falou, não, a gente já tá pegando o Uber. Não, então eu encontro vocês lá no laboratório. E chegamos lá, eles estavam lá no laboratório, né? Virou família, assim. Assim, eu vou deixar você também conduzir, não sei como é que você tá de tempo, é porque a gente gosta de falar. A gente tá... Tô só mas agora eu vou falar em 1 minuto. Um resumo dos 2 dias que a gente ficou a mais lá, que a gente não esperava, porque pra ir não precisava fazer o PCR, mas na volta precisava. A gente ficou 2 dias lá. E aí foi aquela coisa.
aconteceu uma coisa inesperada, a gente falou assim, tio, vamos abraçar isso aqui e tudo que acontecer vai ser... A gente precisa abraçar, precisa estar de cabeça e mente. Porque a gente ficar só na preocupação, que merda, deu errado, vamos ter que gastar mais dinheiro, tá feio. Não tinha o que fazer, a gente tava preso lá. E nesses 2 dias... O que aconteceu? A gente foi a primeira pessoa a fazer uma compra de passagem na Avianca com Bitcoin. E ainda treinando a galera. A gente ensinou a galera a usar o sistema que eles tinham, que eles não sabiam. Quando ela mostrou o QR Code, eu já vi que era Lightning. Aí eu falei assim... pega o caderno. Ela já chamou o gerente. Todos os atendentes ficaram assim atrás do guichê. Engraçado. Aí eu falei... Isso, só adendo, isso era uma coisa que acontecia quando a gente chegava num restaurante, pedia uma cerveja, né? Aí a gente brincava com a moeda, na hora de pagar, né? Aceita Bitcoin, ó, então, putz, perdeu a chance de... Cara, as pessoas vinham, os outros garçons, o gerente, todo mundo levantava e vinha para ver o que a gente ia falar e o que a gente ia ensinar, o que a gente ia... Isso foi muito legal. Isso aconteceu em quase todos os lugares, né? A gente perguntava, falava alguma coisa de Bitcoin... Essa foi a primeira. A segunda coisa foi a camiseta. Essa camiseta era um alvo. Porque todo mundo vinha conversar, ou queria a camiseta, onde comprava a camiseta, ou vinha falar sobre Bitcoin. Essa camiseta foi uma coisa incrível. Assim. A gente, com a cabeça pouco empreendedora, se tivesse levado umas 10, 20 camisetas, teria pago a viagem. Inclusive, a gente foi com recursos próprios, né? Então, a gente fez a primeira compra da Avianca, demos treinamento pra eles não deram desconto. Eu falei, Avianca, eu quero passagem porque eu quero voltar para El Salvador. Alguém aí tem contato da Avianca? Manda pra gente. E a gente vai lá treinar, a gente vai lá treinar todo mundo. Outra coisa que a gente mudou de hotel e a gente foi num hotel que foi o primeiro hotel da capital a aceitar Bitcoin, antes da lei. Então ele já aceitava. A gente foi lá conhecer o dono. Nós somos os segundos que pagaram, porque os primeiros foram os croatas, né? Ucranianos. Os primeiros. Então a gente foi a segunda pessoa a pagar, mas o primeiro local. E o cara ficou tão encantado com a gente, porque os ucranianos não falavam nada de espanhol. Então a gente ficou trocando ideia, falando tudo sobre Bitcoin, por que ele entrou, troca de experiência. Tiramos foto com ele, fiz um postzinho lá. E aí, à tarde, ele falou assim, cara, eu mandei aqui o post de vocês para algumas pessoas e eles gostaram, então a fim de conhecer vocês. Vocês topam dar uma entrevista? Eu falei, claro. Aonde? Pode ser aqui no jardim do hotel mesmo. Pode ser amanhã às 15 horas? Eu falei, pode ser amanhã às 15 horas. Mas então, pra quem? Ministério do Turismo. Não, tinham 7 veículos lá. Quando a gente chegou. Reuters. Tinha um cara da Reuters, um cara da China, tinha um cara do Ministério do Turismo. E aí, como é que foi isso? Cara, foi muito engraçado. A gente chegou lá, tinha legal. 2 jornalistas fotográficos, 2 repórteres fotográficos, tinha jornalista lá, o cara da Reuters. A gente sentou câmera já, tipo, microfone, tudo. Não, aqui, não sei o quê. E aí foi aquela... Saímos do jornal, demos autógrafo. Exatamente. Café da manhã no dia seguinte. A gente saiu página inteira no jornal. Aí foi aquela cena de cinema. Uma senhorinha lendo, assim. Aí eu falei, tio, a senhorinha tá lendo. Ela comentando com o marido. Estão falando que vai ter uma moeda global aqui, uma moeda que funciona no mundo inteiro. E ela assim, ó, lendo. Aí quando acabou, sabe quando ela olha pra frente assim, aí troca o olhar, ela olhou. Aí eu falei, tudo bem, com licença. Era um casal da Guatemala. E tinha um grupo também de jovens, e o rapaz veio conversar comigo e deu parabéns. Pô, eu vi a matéria, parabéns, legal. Eu tenho Bitcoin. Mas foi engraçado que tava no mesmo hotel. Ethereum e tudo mais, muito legal. E aí no final a senhora super simpática. Ela falou, eu tô com receio. Eu não sei se eu tô muito de acordo com o projeto. Tudo. A gente só foi explicando isso, né? Essa separação do que é o projeto do governo e o que é a tecnologia. Aí ela super deu abertura, a gente ficou lá, fiquei uns 40 minutos conversando com ela e o tio foi atender uma ligação, tava lá no jardim. Ela falou, que legal, poxa, vocês são muito simpáticos, não sei o quê. Você me dá um autógrafo? E eu só falei assim, tio, desliga que você tá famoso. Aí ele veio, a gente fez um videozinho dando o primeiro autógrafo, a gente nunca esquece, assinando na foto do jornal. Então, todas essas experiências, porque a gente ficou 2 dias a mais lá, então foi muito legal mesmo. Valeu. Então, pô, demais, cara. A gente ficou... E tem conteúdo, cara, que a gente vai começar a postar a partir de amanhã, porque, como eu falei, a gente tava aguardando, principalmente o trajeto de ida e tudo, a gente queria só começar a publicar quando a gente estivesse lá. Só que a gente é velho, né? Então a gente não tem esse cacuete, tipo, ligou a câmera, já sai postando. Só que a gente gravou várias coisas. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a postar um monte de material aí de quando a gente tava na Costa Rica, quando a gente tava na Colômbia. Os blogueirinhos em El Salvador. Blogueirinho de viagem. Blogueirinho de viagem. E em Costa Rica, vocês não tiveram nenhuma experiência lá com o Bitcoin, não?
Não, a gente... Nem na Colômbia. Não, experiência a gente teve porque com todo mundo a gente tocava no assunto. Inclusive Desde comprar o pãozinho até o almoço no restaurante, comendo, na hora de pagar, aceita Bitcoin? Inclusive, quando a gente comprou o café, né? A gente comprou um café albino lá, mentira, um café normal. Lá na Colômbia, a gente chegou pra mocinha, viu que era jovem, né? A gente falou pra ela, você aceita Bitcoin? Ela falou, não, a gente não aceita. Eu falei, mas você conhece Bitcoin, né? Porque eu já tava assim. Rapidinho. Na viagem, até o dia 7 a gente perguntava, você aceita Bitcoin? Aí as pessoas falavam assim, não, ainda não. Depois do dia 7, a pergunta era, chegava a conta em dólar, $22, eu falei assim, quanto que é isso em Bitcoin? Não perguntava se eles aceitavam. Então essa foi a mudança. Mas quando a gente estava num país, na Colômbia, que não aceita, aí a gente teve essa interação que eu falei pra ela, mas você conhece? Ela falou, sim. Inclusive lá na faculdade, as pessoas... entre a gente algumas pessoas já compram, investem, tem essa corretora que é famosa e tudo. E ela falou, então eu já faço meus investimentos ali em cripto. Aí o outro rapaz, ele falou, inclusive, acho que tem uns 4 ou 5 caixas eletrônicos, tem um que aqui é 10 minutos daqui. E aí ele falou, onde é que é? Aí fomos até lá, uma farmácia que fica do lado de uma casa de câmbio. Já tem o caixa eletrônico há 4 anos lá. Caixa Atena, né? Atena, da empresa Atena. E a gente achou curioso porque é exatamente o mesmo sistema e a mesma marca, tudo igual, ativo, né? Só que só tá envelopado com outra marca, mas a navegação, o menu, tudo igual. Então acho que é a mesma empresa. Que aparece, né, Márcio? Ele fica girando, aparece a marquinha, a mesma empresa da Ativo, mesma coisa. Então a mesma empresa que produziu já tava... Parece que tem 4 ou 5 caixas em Bogotá que são geridos por essa empresa. E a gente perguntou pra dona da farmácia, né? Como é que é? Ela falou, realmente vem muito jovem aqui, usa. Eu falei, mas e a senhora? Mas quanto tempo? 4 anos. E a senhora nunca usou? Inclusive chegou uma garota, né? Que ela ganhava Bitcoin assistindo vídeos, né? Falou que tem um aplicativo que você assiste vídeo e ganha uma cripto. Ela falou, sempre converto pra Bitcoin e agora eu já tenho dinheiro bom, eu quero sacar em pesos colombianos. E aí ela foi lá no caixa, na ATM, pra trocar... pelos pesos. Só que tava sem dinheiro. Então ela não conseguiu sacar. Então ela falou, eu tenho vindo aqui, cada 3, 4 dias eu venho aqui, tô ligando lá no call center, mas aí eu falei pra ela, mas tudo um pouco mais, de repente você não troca tudo, troca só um pouquinho. Mas a senhora da farmácia, ela falou, mas eu falei assim, mas a senhora já usou o caixa ou aceitou o cripto aqui, né? Ela falou, não entendo nada disso, mas o dono aqui veio, colocou, pra mim é ótimo, veio turista aqui, e às vezes entra na minha loja. Então a gente teve essas experiências também, né? Não foi... Inclusive em São Paulo tem um caixa eletrônico que eu já fui lá testar também. E... que acho que não sei se é através do mercado Bitcoin, eu acho que é comprado, mas fica aqui no Hotel Sheraton, aqui em São Paulo. Você até vê se tá lá ainda. Então mesmo nos países que não estão implementados, já tem algumas dessas soluções, né? Não, eu achei legal demais saber essa experiência de vocês aí. Bom demais. Porque... realmente é tudo muito novo, né, que está acontecendo agora, essa situação de El Salvador, e eu acho que a gente pode até arriscar que vocês foram um dos primeiros brasileiros a ir lá visitar esse momento inicial, né? Vocês chegaram a conhecer algum outro brasileiro lá que estava lá por conta disso? Não. Só os surfistas. Só prancha de surf. E inclusive nós fomos num encontro mundial lá, né? No dia 7. No dia 7, o Aaron, né? O holandês lá do Twitter, super famoso, jornalista, já estava lá 3 meses. Tinha empresários, né? A gente mandou um DM pra ele. Eu falei, eu queria te conhecer. Aí aquela desculpa de quem não... A gente não, né? A gente é um canal pequeno, super modesto. Eu falei, só queria te dar essa camiseta. Botei uma foto da camiseta lá. Aí ele falou, hoje vai ter um encontro aqui internacional de Bitcoin e Lightning. Vocês são convidados, é só entrar aqui se cadastrar aqui. Inclusive, comes e bebes, né? Bebida vontes e tudo. Pra cerveja free, com ranguinho ainda. E muito bom, né? Inclusive, as empanadas muito boas. Então, vamos com certeza. A gente chegou lá, tinha americano, norueguês, colombiano, mexicano, gente do mundo inteiro. Peruano, né? Tinha peruano, da Costa Rica. E cada um... Tinha um que era de empresa de blockchain, com soluções. Tinha os colombianos que criaram um token, né? Com coisa de ecologia. Empresa de cannabis do mexicano. O mexicano tinha uma empresa também de tokenização de cannabis. Muita gente, de programadores,
entusiastas, jornalistas. Então, tipo, gente de todo tipo. Mas nenhum brasileiro. Brasileiro só a gente. Só a gente. E a gente ainda saiu, né? A gente saiu por causa da... E a mesma coisa, a gente foi com a camiseta... ali a gente tinha vendido umas 50 camisetas fácil. Um americano falou assim, eu quero isso daí, como é que faz pra comprar? Eu falei assim, me dá seu cartão, a gente vai ver como é que dá um jeito de te mandar isso. E aí tinha alguém da Business Insider lá, que é um perfil enorme, né, de notícia. A gente saiu numa foto, assim, conversando, e os dois... Já meio borracho. Os dois já meio tortinhos, assim, com a camiseta de El Salvador. Muito legal. Então, cara, sem palavras, experiência assim... única. Experiência de única conhecer demais. Esses pontos de vista também, das outras pessoas do mundo, de outros países que estavam lá com o mesmo interesse. Uns mais de negócio, outros com contatos com o governo. Entusiastas também, né? A garotada do Peru. Pessoal e os holandeses que eram documentaristas também. Documentaristas, Você conversou um tempão com eles. Nossa, eu conversei. Então, quem tiver com vontade de ir, vocês recomendam. Não, o país, certeza. O país é incrível. O povo, assim, mais amável impossível. Desde, assim, todo mundo. Qualquer pessoa na rua. A gente foi gravar na frente do Banco Central lá. Essa história é muito legal, porque a gente falou assim... Acho que tinha saído alguma notícia que El Salvador não tinha Banco Central. E aí a gente passou lá, falei, pô, tá aqui, né? Tá aqui todo tamanho. Tem dois até, né? Tem o antigão que virou museu e tem o atual lá. E a gente foi gravar ali na entrada, mas do outro lado da rua. A gente pegou o celular mesmo e tudo. Aí veio um policial com uma escopeta gigante, assim. Irmão. Na farmácia os caras estão com escopeta. Todo mundo assim. armado até os dentes. Aí, tipo assim, ele chegou e falou assim... por favor, com licença, senhores, tudo bem? Então é o seguinte, vocês podem gravar mais ali, porque aqui é uma área de segurança e é a porta, não sei o que lá. Por favor, gentileza. A gente falou, não é possível. O cara com esse canhão, não precisa nem pedir licença, né? Ele podia só falar assim, não, aqui não. Então, mesmo nessa situação, foi muito legal ver como o povo é amável, super amável, receptível. Nos sentimos super seguros. Assim. Lá tem um histórico de violência muito grande, né? Com as gangues lá e tudo. Tem até uma história engraçada, né? Rapidinho só. Como o nosso logo é 13, uma das grandes... A maior de lá, né? O maior gangue que tem lá. Quando a gente começou a estudar para ir, falava, você não pode, é legal você não usar nada que tem o número 13 e nem o número 18, que são duas gangues rivais, e quando você coloca esses números, existe essa identificação. E o nosso logo é 13, né? Então imagina, a gente ia fazer a máscara com o logo 13, imagina, na hora de, cancela a máscara, não vai ter máscara. A camiseta com virou o logo 13, não vai ter. Eu falei, então vamos criar um design, e acabou que essa fez mais sucesso, porque fez uma brincadeira com El Salvador, entrou o B13 aqui, mas tá bem pequenininho aqui do mas lado, tá por extenso, tá por extenso e tudo mais. Mas não tem nada do 13, porque a gente falou... E o bairro que nós ficamos era justamente o bairro da gangue, né? Mas foi super tranquilo, assim, nossa, a gente andava na rua tranquilo à noite, isso é bem tranquilo, assim. É aquilo, né? Para nós latinos e tudo mais, é como São Paulo, é muito parecido com São Paulo. Andar na rua, não dá bobeira, mas não teve ninguém. Bobeira, sempre, né, tranquilo, mas não abordagem nenhuma. E o legal isso, a gente estava na Praça Central lá, tinha o logo do Bicentenário, e eu encostado assim, e veio o policial, eu falei, putz, eu vou levar, né? Senhor, por favor, é que não pode encostar, porque o negócio é frágil e pode quebrar, tem até escrito ali, puxa, desculpa, eu não tinha visto. Super, eu falei, cara, um policial quase deu um abraço, que podia chegar, só faltou me abraçar e falar, amigão, não pode ficar aqui, assim. E ali, isso era com todo mundo, né, super, mesmo na manifestação, o pessoal, acho não sei o que, a gente fotografando, assim, mais colado mesmo. E quando a gente falava alguma coisa, não, então, olha, veja, não, a gente tem essa ideia sobre o Bitcoin, Cara, super tranquilo. Só uma passagem que a gente não pode deixar de falar, que a gente foi recebido por uma deputada lá. A gente falou com a deputada Ana Figueroa, na porta da Assembleia Legislativa lá. A gente só não pôde entrar porque a gente tava de bermuda, né? A gente tava gravando no vulcão, e tava um calor, a gente foi de bermuda. Ela falou assim, vocês conseguem chegar aqui em 1 hora? Eu cheguei pro produtor e falei, quanto tempo a gente tá lá? A gente tá uns 40 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito. Eu falei, a gente saiu correndo. Acho que ela até mandou a mensagem antes, mas lá no vulcão não pegava sinal nenhum. Quando a gente saiu e começou a andar, a gente recebeu a mensagem. Só que já era assim, faltava 45 minutos pra encontrar com ela. E aí não dava nem tempo de ir pro hotel pra trocar de roupa, né? Botar uma roupa mais tranquila. Fomos de bermuda mesmo. Chegou lá, não pode entrar, né? Mas mesmo assim ela saiu, foi até a porta, conversou com a gente. Exatamente. Morou 7 anos no Brasil, né? Fala então, super bem português. Super bem português, foi muito legal.
E como é que foi Eu fiquei mais curioso com o Vulcão do que com a deputada. Mas, um beijão, Ana. Ana, muito simpática. Se ela assistir. Amor de pessoa. Não, ela recebeu a gente super bem, contou esse outro lado. E, claro, a gente tinha que ouvir todos os lados. E isso foi legal. No fundo, a gente queria chegar no presidente para ver qual era dele também, né? Mas a gente não conseguiu. O máximo que a gente conseguiu chegar na parte política ali foi conversar com ela, né? Mas a gente entregou 2 presentes pro presidente. A gente não sabe se ele vai receber. A gente mandou uma camiseta, um Bitcoin e uma canequinha da B13. A gente tá esperando a foto dele assim, né? Com a camiseta. Fazendo um jabazão pra gente. E a história do vulcão é porque, óbvio, né? Veio a história da mineração com energia do vulcão. Geotérmica, né? Essa coisa. E aí a gente tem vários vulcões lá. E aí a gente falou assim, poxa, e além de ser um passeio incrível, né? A natureza, uma vista mais alta da cidade. E aí a gente foi lá gravar uns episódios na boca do vulcão, assim, né? Então a gente gravou lá de cima. Já tá extinto, já. Mas ele tem uma formação legal, porque ele mostra mesmo a formação como de um vulcão. É uma boca larga, assim, que é chamado de alboqueirão. E aí, como se ele tivesse derretido e ficou lá no fundo e, de repente, ele fez uma bolinha e fica só um... tem uma bolinha lá. Foi a última erupção. A última erupçãozinha, assim. Eles falaram que há uns 3, 4 anos atrás teve um abalo sísmico lá. Começou a entrar em atividade, mas não chegou nem a esfumaçar. Mas eles detectaram movimentação, mas é um vulcão já meio adormecido lá. Acho que a última vez que ele soltou umas fumaças foi em 71. Quando o padrão ouro, quando o Nixon abandonou. Quando o Nixon abandonou, daí o vulcão resolveu. E foi legal porque a gente queria estar lá. E aí o legal foi que a gente só foi com a cabeça do tipo, vamos fazer a graça do tipo, vamos ver onde o Bitcoin sendo produzido, né? Pra onde tá saindo a lava do vulcão. Ou seja, só uma desculpa pra estar num ambiente diferente. Simbólico e ver um lugar diferente. Ali. Só que aí o produtor que tava com a gente, ele falou, poxa, há uns 3, 4 meses antes, o presidente ficava falando de incentivo fiscal para produção de eletricidade, tudo. Com energia eólica. Com energias sustentáveis, né? Com vulcão e tudo mais. Aí 1 mês e meio depois anuncia que vai ter o projeto de lei. E aí eles meio que entenderam, falaram assim, ligaram um ponto no outro. Ele já estava construindo essa narrativa de que o Bitcoin ele é minerado e tudo, precisa de energia. E se a energia for renovável, vai atrair capital, né, tipo, de investidores que vão querer minerar Bitcoin nos lugares mais rentáveis. Então eles começaram a entender... Eles não tinham feito essa conexão ainda, né? Tipo, por que estão falando de negócio de vulcão, sendo que nem é tão desenvolvido aqui ainda essa extração? Então, o fato de a gente ter ido até lá e feito esse conteúdo também gerou essa interação com o nosso produtor dele explicar pra gente esse contexto também. Então, isso foi legal. Bem legal. No caso dessa deputada, ela é da base do governo lá. Sim. Do partido. Aí, então, ela tá animadona. Super animada. Só que ela é da área o foco dos projetos dela é mais voltado para educação e desenvolvimento social. Ela falou que a parte voltada para economia e tudo mais então ela não fez parte do núcleo que criou a proposta de lei, mas ela votou a favor. Aí eu até perguntei, né, se a resistência maior foi interna ou externa, né, externa de outros países, não só da população, mas também de outros países. Ela falou assim, com certeza, porque ela falou assim, a gente está como é um partido novo, né? Um partido que foi criado agora, novas ideias, eu esqueci o negócio. E são pessoas jovens, né? A maioria de pessoas jovens e eles têm maioria. Então, por isso que inclusive o projeto passou com ampla maioria, né? Foi muito fácil. E óbvio, né? Apesar de que a gente teve esse vínculo, porque ela fala português e tem essa coisa muito ligada ao Brasil, então foi um papo bem informal. Não estava gravando, né? Ela pediu, como estava muita turbulência, eles não podiam dar nenhuma declaração oficial, então mas ela topou falar ali nos bastidores. E bom, político é político, né? Então a gente nunca sabe. Às vezes um pode ter uma visão legal, bem intencionada, mas a gente nunca sabe. Mas do jeito que ela expôs pra gente, eles realmente estão querendo transformar assim a realidade do país, né? Ela fala que eles têm lá, não vou chamar de caravana, né? Que eles saem pelo menos uma vez por semana, que eles vão visitar as comunidades. Sim. E veem as necessidades de cada um.
Mas isso foi o que ela contou pra gente. Então, se isso está realmente sendo feito, eu falei, que legal. E eu até falei isso pra gente, foi bem sincero, né? A gente não tava lá pra apoiar nada. Eu falei assim, poxa, mas isso é legal. E a gente contou um pouco das nossas experiências lá, porque foi no último dia. Foi no sexto dia, né? Foi um dia antes que a gente vir embora mesmo. Que a gente acabou ficando mais 2 dias. Mas se a gente tivesse voltado no dia que a gente ia voltar, foi no último dia. Então a gente já tinha vivido tudo isso que a gente já contou, grande parte pra você. E a gente falou, olha, a gente percebe isso, tal. E a gente tá muito focado nessa parte de educação. A gente visitou um canal, é o maior canal de finanças lá, de educação financeira lá, uma empresa que... É a Fisherman. É a Fisherman, que eles também tem cursos de educação financeira. Receberam a gente gravou um episódio com eles. Falamos sobre criptomoedas, falamos sobre, de maneira geral, como é que o salvadorenho investe, como é que ele se prepara, que tipo de educação tem. E é incrível como é tudo igual, né? As pessoas não sabem nada, não se planejam, não tem informação, não tem educação. Então, foi muito legal ter também expor um pouco disso com a deputada lá e ela também entendeu um pouco as nossas impressões. Porque ela perguntou, o que vocês acharam daqui? E a gente falou, a gente foi na manifestação e falou, olha, a gente vê que tem uma posição muito forte contra o governo. Eu falei, se fosse no Brasil não seria diferente. Até falei para ela a história do Panamá. Falei, eu acho que até lá está sendo feito de uma forma mais fácil do povo assimilar e aceitar. Mas eu falei assim, tudo bem, vocês estão aqui fazendo essa tentativa. Tomara que seja uma ferramenta de transformação mesmo. Vai ter agora a Bitcoin lá em novembro. A gente foi convidado para voltar, mas assim, convidado, né? Não recebemos uma passagem nem o hotel, mas a gente vai ver. Bianca! A gente vai ver se a gente consegue ir lá. Mas já tá atraindo. Ano passado foi na Argentina, né? Então. E nós temos o vídeo, né, de abertura, o vídeo em primeira mão. De divulgação em primeira mão. Pena que não dá pra gravar com os olhos, porque o vídeo é muito legal, muito bem feito, né? É uma animação 3D, que aparece o presidente lá, apertando o botão vermelho, decolando o foguete. Bonezinho, assim, né? Tipo, todo jovenzinho. É bem legal, bem bacana. Quando sair, vocês vão ver, você vai ver o vídeo. Legal. Mas é um evento internacional. Acho que ano passado foi o Elon Musk e tudo, sabe? Tipo assim, é coisa desse nível. Então já é o começo de alguma movimentação num país que mal e mal só recebe turismo de surf. E é o menor país acho que é o menor. Eu só não sei se é menor que o Uruguai. Mas da América Central eu sei que é o menor. E das Américas deve ser o segundo. Deve estar entre os 2, 3 menores países. Ali, os top 5. Se a gente fizer uma pesquisa para onde você gostaria de ir, é difícil estar na lista, porque mesmo tem outros países ali mais conhecidos, tem o Panamá, Costa Rica, o México, né? Então, um país tão pequeno atrair tanta atenção. E eles até estão falando assim, é capaz de, se demorarem muitos outros países, vai começar a ter um turismo de Bitcoin aqui. Eu falei, sim, porque as pessoas querem ver isso funcionando na prática, no dia a dia, ver a transformação lá em El Zonte. Isso é genial, é muito legal mesmo ver até um detalhe, né? O hotel que nós fomos, o dono do hotel, quando ele ouviu sobre esse lance de Bitcoin, tarará, de aceitação, ele foi até El Zonte para aprender como funcionava o sistema. E ele queria implantar antes do governo implementar o dia 7 de setembro. Tanto que mesmo sendo em São Salvador, ele usa a carteira da Bitcoin Beach. Ele usa a carteira que é usada lá em El Zonte. Então, e ele tá usando até agora e fala, funciona bem, eu vou usar essa daqui mesmo. Tá bom, tá bom. Eu vou te falar. Esse cara me ensinou... 1h e 45 minutos. Vambora. Esse cara ensinou uma coisa muito, muito importante, porque ele falou assim, eu comecei a aceitar isso. Legal. E vários amigos, familiares falaram, você é louco, você tá mexendo com isso, essa coisa que o governo tá querendo colocar aqui, esse é um dinheiro muito, muito volátil, você é louco de estar mexendo com isso aí. E a resposta que ele deu, que me ensinou muito, ele falou assim... não, o Bitcoin ser volátil não me causa prejuízo. Ele falou que me dá prejuízo é ter quarto vazio. Falei, se eu tenho um cliente aqui, se meu hotel tá cheio, se ele é bem atendido, se ele vai voltar, como ele quiser me pagar, eu aceito. E eu tenho muito menos prejuízo do que um quarto vazio. Então essa é a visão do empreendedor. É o cara que ele não quer criar dificuldades, ele quer criar facilidade. E se o serviço dele for bom, que nem eu falo. Eu falei assim, se eu voltasse lá, eu vou ficar no hotel, eu recomendo para ficar lá. Por quê? Porque, primeiro, se você quer ter a experiência de Bitcoin, você pode pagar as coisas com Bitcoin lá. Então já é uma coisa. E essa visão do cara, do tipo... Não, o problema não é... o problema não é a forma de pagamento. Por isso que tem várias
vários comércios que aceitam maquininha de cartão, mesmo pagando 2%, 3%, 4% de taxa. Por quê? Ele criou uma facilidade pro cliente pagar. Um gringo, um brasileiro, qualquer um. Né? Porque o Visa e Mastercard são bandeiras que são aceitas no mundo inteiro. Né? Assim como agora o Bitcoin também é. Então acho que esse insight dele me ensinou bastante também. Não, bom demais. Pessoal, então acho que a gente pode... Amanhã no mesmo horário, então? Amanhã no mesmo horário, vamos embora, tudo de novo? Vamos, a gente fala muito assim mesmo. Não, por mim, a gente ia até mais aí. Não, mas eu acho que já é uma experiência bem interessante aí. O pessoal vai gostar de saber do que vocês passaram, né? Legal. Eu acho que fica o convite para que mais brasileiros vão lá ver o que está acontecendo e quem sabe a gente aprenda com El Salvador, né? Alguma coisa. Pô, com certeza. Desse movimento, né? Eu acho que foi muito interessante tudo isso, essa experiência aí. Antes até de El Salvador, a minha empresa já aceita Bitcoin. Você entra na minha página lá, tá? Bitcoin aceita. Um fotógrafo aí tem que pagar com Bitcoin, estamos aqui, ó. Então, é assim que começa a adoção, aprendizado, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente vai ter que investir para fazer uns cortes desse papo aqui, ó. Que foi longo, hein, meu? A gente fala pra caceta. Tranquilo, Gustavão, vai pulando. A gente tá estreando essa bagaça. Você falou que vocês não costumam fazer. Vamos estrear direito o negócio, né? Vamos testar. Vamos fazer 2 horas de conversa. 2 horas de papo. E vai fazer os cortes. Aí vamos aprender junto aí. Tomara que as pessoas tenham assistido até agora. Tenham tirado bons insights, bons aprendizados, porque... cara, tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é isso. É experiência, conhecimento, tudo que a gente vive, cara, fica guardado e a gente tem mais do que obrigação de compartilhar, de dividir. Um prazer, uma honra esse espaço que vocês deram pra gente aqui, pô, sem palavras. A gente é um perfil modesto, é um perfil 13, né? Por isso que a gente fez essas loucuras, a gente foi viajar. E eu ainda falei pro tio, a gente tava lá, a gente viu a notícia de Panamá, eu falei, deixa eu olhar quanto é a passagem de Salvador pra Panamá. Vamos pra lá direto. E a gente viu umas histórias do Afeganistão, lá de pessoal usando Bitcoin. Eu falei, e aí, vamos comprar a passagem, vamos pro Afeganistão já. Aí a tia até brincou, compra só de ida, né? Porque a gente já fica lá mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês podem talvez ir tirando foto por aí, fazendo NFT e bancando essas viagens. Olha aí, gostei. Visão de empreendedor, tá vendo? É isso daí, pô. Gustavão já... Aqui, ó, a gente trouxe uma NFT, ó. Lá das praias de Elzonte. A gente trouxe, cara. A gente deixou um Bitcoin lá em Elzonte e trouxe um NFT lá, que é as pedras de NFT que estão valendo um monte, né? Essa aqui é de lá. E, pô, isso. Vocês jogaram o Bitcoin lá na praia. Lá na praia, deixa... Vamos enterrar um Bitcoin. Aí eu falei, mas... a gente sem poluir a natureza. A gente comprou uma pedra. Eu ia trazer ela... Tinha umas pedras bonitas, assim, escovadas, assim, grandona, né? Eu achei essa pequenininha. Aí eu coloquei na mala. Eu falei assim, cara, na ida o raio-x aparecia Bitcoin, camiseta. Parecia uns muambeiros, né? Aí na volta com o cara com pedra dentro, né? Mas tudo bem. É um NFT do mundo físico. Fechou, Gustavão? Fechou. Deu uma travada no vídeo aí. Travou, mas você tá ouvindo? Voltou. Deu, agora eu ouvi. Então fechou. Obrigado, pessoal do Livecoins aí. Valeu, Livecoin. Segue a B13, mas segue Livecoins, cara. Isso. Eu conjunto. Vou deixar o convite pra você participar do B13 Cast, porque eu quero te entrevistar. Eu quero saber como é que vocês fazem as notícias, como é que vocês filtram. Eu quero saber a fórmula da galinha dos ovos de ouro. Eu quero saber como é que é os ovos de ouro de vocês, né? Pode deixar. Mas tá convidado, hein? Tá convidado. A gente quer saber a sua história. E parabéns pela qualidade do trabalho, o critério que vocês têm. Exato. É sempre informação interessante, útil, atual. A gente sempre se manda, fala assim, você viu isso, você viu... Porque a gente vê, a gente gosta, tem alguns canais... A gente troca essa figurinha e a gente manda para as pessoas também que conversam com a gente, porque... É muito legal mesmo. Tem um conteúdo muito legal, parabéns, show de bola mesmo. A gente vai descobrir. Aí depois a gente pergunta se você é jornalista, se você é entusiasta, não sei. A gente vai descobrir. A continuar. Vamos marcar. Fechou? Você já aceitou em público, agora vai ter que fazer, cara. Se ferrou. Fechou? Tranquilo. Então, aproveitar que a gente invadiu o Livecoins, então, do mesmo jeito que a gente terminou, a gente vai encerrar também com a nossa vinheta, invadindo Livecoins.
Este foi mais um Live Coincast, o primeiro de muitos, com ele, o Gustavo. Gente boa demais. Obrigado, pessoal. Agora nos conhecemos criptograficamente através da rede de informações. E o que a gente está para trazer agora é a rede monetária, inovações tecnológicas. E se você quer saber as novidades, segue a Livecoins, mas segue a B13, cara. A gente no YouTube a gente tá precisando, cara. Precisando ganhar um tutu. Isso aqui é um projeto de 2 amigos. Pra gente ir lá pra... A gente só se diverte, cara. A gente não ganha nada, a gente só se diverte fazendo. Que é muito bom. Valeu. Valeu, abração. Valeu, Com Deus, Gustavão. pessoal. Obrigado, cara. Valeu. 1h50. Tchau. Maratonou. Caraca, Já esse maratonou. foi- Valeu. Falou, valeu, um abraço. Tchau, tchau.